Era assim, uma rotina. Uma rotina que se seguia e se repetia continuamente. Até que então, cessou-se. O que será da igreja sem a rotina? Poderá reinventar seus cultos ou será assassinada pela tradição? Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro e Simples. Comigo estão Caio Rios. Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta. No episódio passado eu não consegui comparecer presencialmente, né? Mas na edição eu tô sempre participando. Queria dizer que nossos convidados hoje vão mostrar como fazer o melhor culto online possível no planeta. Daniel Oliveira. Fala pessoal, prazer estar participando aqui do podcast Puro Simples. Agradeço ao Vitor pelo convite e eu espero, que Deus me ilumine para poder estar ajudando aqui e a gente discutir um pouco esse momento atípico que a gente está vivendo. E Rodrigo Maciel. Fala galera, é um prazer gigantesco estar aqui com vocês, pela primeira vez participando com gente tão especial aí. Eu espero que ao conversarmos aqui a gente possa, acho que mais uma vez revelar a glória de Deus de um jeito leve, né? Como é o podcast aqui do Puro e Simples. Eu acho que a gente está vivendo um momento desafiador, né? E todo tipo de informação para nos ajudar a lidar com esse mundo novo que a gente está enfrentando é bem-vindo. Eu tenho certeza que vou aprender muito com vocês aqui e muito prazer mesmo ter essa oportunidade de estar com vocês. Então. E dando continuidade aos nossos episódios emergenciais, hoje nós vamos conversar um pouco sobre as novas liturgias em tempos de crises. Como que a crise que nós vivemos hoje tem influenciado a forma da igreja fazer o seu culto. E a partir disso, minha primeira pergunta é: quais oportunidades e vantagens e aprendizados os cultos à distância e outras estratégias nos proporcionam? Bom, só para descontrair, para a gente começar a entrar no assunto, vantagem, entre aspas, né, é a economia que a gente está fazendo. Eu moro bastante longe da igreja que eu congrego e por causa da pandemia a gente acaba tendo uma economia, né, de estar em casa. Outra vantagem é a comodidade do lar, mas a gente que sente falta, né, como a gente fica em casa, a gente sente falta do ambiente de culto, né? De estar com os nossos irmãos, de estar na presença da galera, de poder se abraçar. É diferente. É diferente você fazer o culto em casa, de você estar à distância, de você estar ali para uma tela de computador. É diferente. A gente que está naquela rotina de domingo a domingo, ou tem pessoal que participa mais também dos cultos durante a semana mesmo, está sempre envolvido com a rotina da igreja, com os cultos e os eventos, a gente sente muita falta. Vantagem, cara, eu acho que para mim, só essa, é uma questão de econômica, mas é uma economia que, quando a gente pesa pela saudade, por fato de a gente não estar com os nossos irmãos, não chega a ser só uma vantagem, é uma mera, sei lá, uma ilusão diante disso, né? Uma economia que no fim não serve para nada, mas a gente sente falta, com certeza a gente sente falta. A gente acaba, talvez uma vantagem, a gente tem que aprender a falar com os irmãos de outra forma, né? A gente tem que aprender a usar a internet, às vezes a gente vai ter que quebrar a nossa própria rotina, o nosso próprio modo de ser, aquele modo de estar sempre... Essa pandemia veio, e para quem está acostumado só com aquela coisa de ir na igreja, ele teve que se acostumar e se habituar a novas formas de entrar em contato com seus irmãos, de procurar, de entrar em contato, de aprender a usar. Muita gente, né, nas nossas igrejas tem muitas pessoas que não sabem usar as novas ferramentas, e as pessoas tiveram que aprender a mexer para poder entrar em contato uns com os outros. De certa forma, a gente também teve que quebrar um pouco do nosso ego para a gente entrar em contato com as pessoas, fazer aquilo que tinha que ser feito, aquilo que tinha que ser necessário para que a gente pudesse manter a comunhão. Eu acho que isso é um ponto positivo, porque às vezes a nossa rotina de igreja ali, às vezes a gente não quer abrir mão de fazer alguma coisa,
ou dar o braço a torcer para o outro irmão para que algo seja realizado de certa forma na igreja, e essa pandemia, ela não deu a voz para um. Muitos tiveram que aderir a uma única forma de poder estar com seus irmãos. Acho que essa vantagem é essa, muitas vezes a gente fica muito preso de fazer as coisas da nossa forma, e essa pandemia, ela impôs que a gente tivesse que aceitar algo que fosse comum a todos. Muitas vezes, dentro de igreja, algumas coisas que a gente quer tomar decisão, às vezes a gente quer que prevaleça a nossa visão ou a nossa forma de fazer alguma coisa. Talvez uma vantagem tenha sido essa, de a gente ter que aderir a algo que ia ser comum e para o benefício de todos. Talvez foi um modo de a gente estar trabalhando aí diminuindo o nosso ego, diminuindo a nossa vontade em favor do grupo, né? Em favor da igreja, em favor do corpo de Cristo como um todo. Eu acho que duas coisas que para mim tem sido assim, uma mudança muito significativa nesse período. A primeira é a necessidade da gente fazer uma inclusão tecnológica, sabe? Uhum. Porque nas nossas comunidades a gente tem os idosos, né? Isso. Que muitas vezes não tem facilidade com a tecnologia. Às vezes pro cara você abre lá uma chamada do Zoom, aí ele vai ter uma dificuldade para clicar nos links certinho, para instalar os aplicativos e tal. E eu acho que isso está exigindo, de uma certa forma, de nós um olhar para esse grupo, né? Para essa geração que precisa realmente de um suporte. E a semelhança desse grupo com outros grupos também, como as crianças e até mesmo pessoas que de alguma forma ainda têm alguma dificuldade com a tecnologia, isso está ensinando um pouco para a gente sobre esse tipo de convivência na igreja, né? Porque quando a gente está ali e tudo está disponível, a gente passa que a gente entra e sai das nossas comunidades em uma lógica assim de quase como se a gente tivesse alienado em relação uns aos outros, sabe? Então eu vejo que a tecnologia acaba sendo uma oportunidade gigantesca, esse momento é uma oportunidade gigantesca para, ao ajudar essas pessoas com a tecnologia, a gente criar vínculos que antes eles eram muitas vezes até superficiais, né? Da gente ir para os nossos cultos e assistir toda a liturgia e tudo mais, e dependendo do tipo de comunidade que a gente frequenta, cara, às vezes você entra e sai e fala com meia dúzia de pessoas, porque não dá tempo, né, de falar. Então, eu acho que a primeira coisa que trouxe pra gente é uma oportunidade de ir pra relação. E isso vale para vários sentidos, na minha opinião. Porque não só a inclusão tecnológica dos idosos, mas também agora a gente tem a oportunidade de olhar as pessoas olho no olho, né? Eu não sei, no caso de vocês, quantas pessoas pertencem à igreja de vocês e quantas pessoas frequentam os cultos online agora. Porque, por exemplo, eu utilizei muito a ferramenta do Zoom aqui. E a ferramenta do Zoom torna o processo mais relacional também. Porque as pessoas podem contribuir com comentários, com perguntas. Coisas que também durante um culto normal isso costuma ser um pouco raro, né? Durante a liturgia comum, você normalmente tem o pastor ali falando e raramente alguém levanta a mão e faz uma pergunta, questiona alguma coisa. Então eu acho que tornou esse momento mais relacional também. E a forma de aprendizado ser mais através do diálogo do que do monólogo, né? Eu acredito sinceramente que esse tipo de aprendizado através do diálogo, ele é muito mais precioso e muito mais potente, embora exija de nós um pouco de paciência, porque às vezes você vai encontrar pessoas que fazem perguntas que são, enfim, são perguntas muito simples às vezes, ou perguntas que não tem nada a ver com a coisa, mas nisso você tem a oportunidade de dialogar, sabe? Então eu acho que foi um grande aprendizado para nós, e está sendo para mim principalmente, de tornar esse momento mais relacional, esse momento de encontro da comunidade, sabe? Eu acho que a gente tem, através da tecnologia, por incrível que pareça, que nem alguém falou, eu não me lembro quem falou sobre essa questão de que o quanto é importante, né, encontrar, abraçar os irmãos ali, dar risada com eles e tudo mais. Só que, cara, eu acho que muitas vezes isso acontece também num ambiente de superficialidade, sabe? E a tecnologia ela vai romper um pouco com esses... Você acaba sendo um pouco superficial do ponto de vista do toque físico, né? Muitas vezes do olhar do olho no olho e tal, mas em compensação você começa a se preocupar um pouco mais com o outro. Então, para mim, eu acho que isso tem sido uma grande diferença, assim, uma oportunidade para nós mesmos de voltar à igreja para a relação.
de voltar a igreja para esse modelo de diálogo, de voltar a igreja para se preocupar com essas gerações, com classes diferentes que antes a gente não se preocupava, e passar a olhar as pessoas, conhecer as pessoas um pouquinho mais de perto. Legal, cara. Eu concordo muito com o que o Rodrigo falou. Eu acho que quando a gente está lidando com esse ponto de relações na internet, eu até citei os 2 podcasts atrás, justamente, ao mesmo tempo que algumas pessoas encaram isso como uma possibilidade de afastamento, eu já enxergo dessa forma também, que é um jeito das pessoas estarem mais juntas de um certo ponto de vista, porque a gente está tirando a questão do presencial, a gente está tirando aquela coisa dos grupinhos que geralmente as pessoas já estão acostumadas a estar dentro da igreja, desse, digamos assim, uma zona de conforto relacional, entendeu? Sendo que agora não, a gente tem que a gente lida um com o outro. Eu defendo que é de uma forma que ela pode ser mais honesta, e eu não defendo que só assim que nós estamos sendo honestos, não. Eu defendo que, como a gente agora tem que ter esse esforço para digitalmente, para a distância, a gente conseguir manter a comunhão, aqueles que querem, eles vão conseguir ter uma sensibilidade, eles vão conseguir ser pessoas mais sinceras umas com as outras, e eu acho que isso facilita, de fato, as relações, mesmo a gente estando à distância. Então, se há realmente um desejo nosso de querer estar em comunhão e estar em contato com as pessoas, eu acho que a ferramenta digital, não digo nem que é a ferramenta em si, mas a forma como as coisas estão acontecendo pode ser benéfico justamente por isso. E aí, já pegando o resto da pergunta aqui, eu acho que a vantagem, eu vou dizer que é justamente a gente ter que, digamos assim, a gente se forçou a conhecer novas ferramentas, novas tecnologias que a gente antes não, digamos assim, ignorava ou ficava guardado em algumas poucas pessoas faziam uso, e a gente geralmente ignorava, né, como igreja. Pelo menos a visão que eu tenho com relação à minha igreja, né, que quem já conhecia ferramentas de conferência, às vezes usava, às vezes não, os outros ignoravam. E agora a gente veio para dar uma nivelada nessa situação, o que é bom porque podemos ganhar tempo nas nossas próximas reuniões, esse tipo de coisa. Também vou dizer que a interação dos irmãos nos cultos online eu acho muito bacana. Eu acho que dá um panorama legal para a situação do que a gente está, possibilidade de ouvir. Então, por exemplo, na nossa igreja, a gente abre, né, sempre todo culto, manda seu pedido de oração. E a gente tem muito mais pedido de oração agora que o culto está online do que quando o culto era presencial. Uhum. Então, porque tinha aquele chamado, não, você precisa de alguma oração pela sua saúde, vem aqui na frente. Então, assim, nem todo mundo se sentia à vontade, tal, ou enfim, não julgava que era legal. E agora com a oração ao vivo, no sentido assim, bota aqui seu pedido e a gente vai orar por você daqui a pouco. E aí, várias pessoas estão interessadas em expor o seu pedido de oração, e as pessoas estão orando junto, e isso tem sido muito bom também. E é o que o Rodrigo falou, né? Antigamente era todo mundo na sua, calado, os cultos não tinham essa abertura de interação que a distância está permitindo. E eu acho que as estratégias que a gente pode ter é justamente a gente conseguir aproveitar e saber usar o máximo possível com os benefícios que a tecnologia tem a nosso favor, seja para um pedido de oração, seja para uma reunião que não precisa mais ser presencial, seja para uma organização, às vezes, um documento que a gente às vezes ignorava e tal. Então, assim, eu tenho visto muito isso. Então, assim, essa questão, a gente fala, né? Quando a gente está no perrengue, no problema, a gente aprende as coisas rapidinho. Então, de fato, a gente está aprendendo um monte de coisa, um monte de tecnologia, um monte de ferramenta que é útil para a gente e que eu acho que se a gente, enfim, prestar atenção direitinho, a gente pode usar em nosso favor para a gente ter uma igreja muito mais dinâmica daqui para frente. Eu sou sempre defensor de nós pararmos e pensarmos naquilo que nós estamos fazendo, se de fato faz sentido ou não. Porque muitas vezes nós aprendemos uma forma de agir, uma forma de fazer as coisas, principalmente na igreja, e nem sempre nós paramos e pensamos se é a melhor forma. E eu vejo que toda essa situação das quarentenas, elas possibilitam muito isso. Nós pararmos e pensarmos sobre a forma como nós estamos fazendo as coisas e o porquê nós estamos fazendo as coisas. E a própria questão, por exemplo, da unidade, acho que ela se torna cada vez mais evidente. Porque se nós pensarmos o culto como simplesmente
o louvor e a mensagem, aquilo que nós podemos extrair do culto, nós estamos tendo isso. Mas aquilo que nós sentimos falta é justamente essa outra coisa que o culto online não nos permite, não nos possibilita. Então, antes, o culto que era quase que por si só, já não tinha tanto outro como parte disso, hoje em dia não, ele já passa a também ter essa importância. Nós sentimos falta também dessa outra coisa que é a companhia uns dos outros. Além, claro, das questões técnicas, que não só no próprio culto, que ele precisa ser repensado, ele precisa ser mais dinâmico, ele precisa talvez ter menos elementos, então vamos dar menos voz, vamos olhar menos para a forma e mais para o conteúdo. Então o louvor, ele em muitos casos vai ter que ser com menos instrumentos, então você enxuga um pouco isso e acaba vendo aquilo que é realmente essencial, aquilo que é realmente importante. Além, é claro, de que obriga, em certos casos, as igrejas a se colocarem de fato dentro desse ambiente digital. Então, que é algo fundamental se nós pensarmos de fato na comunicação com as novas gerações, o estar nesse ambiente virtual. Então, esse momento que nós estamos obrigou um pouco algumas igrejas a repensarem isso. Claro que nós vemos o que até foi colocado no nosso primeiro episódio da quarentena. Essa quarentena vai separar os homens dos meninos. Então, nós temos o grupo que tenta aprender com tudo que está acontecendo e aqueles que só querem que tudo passe para fazer exatamente como se fazia antes, porque foi assim que aprenderam. Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão outras línguas, pegarão em serpentes e, se beberem qualquer coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Porão mão sobre os enfermos e os curarão. Assim, pois, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à destra de Deus. Eles partiram e pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra pelos milagres que os acompanhavam. A partir desse texto, minha pergunta é: como a missão da igreja é afetada de forma negativa e positiva por essa quarentena? Cara, eu acho que de cara aí, né, o texto que você leu, irmão, ele fala muito sobre talvez uma postura da igreja que vem sendo negligenciada significativamente, que é essa proposta da gente interferir na vida uns dos outros através do serviço. E do serviço que só aqueles que são cheios do Espírito Santo podem oferecer, que é o serviço de entregar às pessoas a cura, né? Dentre várias coisas. Você falou sobre como que isso impacta na quarentena. Eu venho pensando muito sobre isso, né? Porque uma das maiores necessidades do Brasil e do mundo nesse momento de quarentena, e eu falo porque eu também peguei o Covid, eu fiquei doente com essa doença durante os 14 dias lá, já faz exatamente 26 dias, se não me engano, que eu tô curado, sem sintomas nem nada, mas a maior necessidade de quem pega essa doença é a necessidade de respirar, a necessidade de ar, e muitas vezes o que é exigido, né, na internação ali é o respirador, né, colocado o respirador à disposição das pessoas que ficam doentes desse jeito. E muitas vezes faltam respiradores e as pessoas acabam morrendo porque não há leitos disponíveis nas UTIs por falta justamente dos respiradores. E aí eu fico pensando, cara, que o que é o respirador, né? O que é o respirador? O respirador é quando a pessoa está faltando ar. E eu fico me colocando nessa posição e pensando que a gente que é cheio do Espírito Santo, cheio desse ar empoderado, esse ar eterno, esse fôlego divino que está em nós, e quando nós cremos e tomamos posse dessa identidade de filhos de Deus, de pequenos cristos, de pessoas que, como o próprio Jesus disse, fariam coisas como as que ele fez e também maiores, né? Eu tenho que me colocar diante dessa situação de quarentena, onde as pessoas estão doentes,
e também me posicionar do ponto de vista do serviço em oferecer para elas o ar que elas precisam de verdade. E muitas vezes isso transcende o ar da doença. Eu acho que também envolve o ar da doença, mas isso transcende um pouco, porque eu acho que o que eles precisam de verdade é o ar da vida. E quando a gente oferece para eles a vida, pode então haver esperança. Eu quero contar 2 exemplos aqui. Um pouco antes de eu ficar doente, um rapaz ficou doente, conhecido da gente, e através da internet, pela primeira vez, nunca tinha sido feito isso, nunca tinha participado de algo parecido, a gente entrou em contato, era uma pessoa muito querida, e eu reuni um grupo, e a gente orou antes e tal, e a gente ficou em jejum por um tempo, e aí a gente ligou para ele através de uma chamada de vídeo do Zoom, e tinha umas 5 pessoas nessa ligação, assim, uma pessoa de Novo Hamburgo, uma pessoa de Curitiba, uma pessoa de São Paulo, uma pessoa do Rio de Janeiro, e todos nós estávamos falando com um cara que estava no Rio de Janeiro. E ele estava doente, o cara não conseguia levantar, já fazia o 3º dia que ele não conseguia levantar da cama, não tinha leito para ele em Nova Iguaçu, onde ele mora, e ele estava ali já assim, a família já estava esperando que ele morresse, cara. E uma situação bem grave mesmo, assim, né? Em todos os sentidos sociais. E aí a gente fez, cara, a gente orou por ele. Primeiro a gente conversou com a mulher e com a filha, porque Deus tinha mandado uma palavra pra gente entregar para elas, para que elas não entrassem no quarto com cara de antecipando a morte do rapaz, porque era isso que estava acontecendo. Elas entravam no quarto com aquela com um pensamento de tipo assim, ai meu Deus, esse homem vai morrer. E da parte dele, a gente entregou para ele uma palavra e nós oramos por cura. E terminamos a chamada de Zoom, e aí algumas horas depois, se não me engano, foram 3 ou 4 horas, esse homem levantou, cara, e levantou renovado. O cara tava 3 dias de cama. E ele levantou renovado e foi curado do Covid naquele dia. Eu fico pensando assim, cara, acho que falta para nós a fé para a gente ser quem Deus diz que nós somos. Porque nós não somos só aqueles que fazem coisas. Nós somos aquele que somos. Nós somos co-participantes dessa natureza divina. Nós participamos de quem Deus é. Quando Deus estava fazendo Adão e Eva lá, ele não estava fazendo criaturas apenas. Ele estava fazendo uma família com quem ele queria dividir essa identidade. Alguém que ele queria que manifestasse no visível o que ele era no invisível. Então nós temos que assumir essa identidade. Eu acho que esse texto ele vai lembrar a gente de que a nossa missão ela reside também no serviço, um serviço que só pode ser prestado por aqueles que são cheios do Espírito Santo. Então esse foi o primeiro caso. O segundo aconteceu comigo, foi a minha cura. Eu não orei por mim mesmo, porque eu não creio que é possível ministrar a cura para si próprio. Mas eu estava reunido com um grupo em jejum já há uns 40 dias, a gente estava se reunindo todas as noites pelo Zoom. E aí eles, cara, ministraram para mim durante uma semana inteira. E eu também, mesmo fazendo parte do grupo de risco, porque eu sou um pouco obeso, tenho diabetes tipo 2, fui acometido da doença, mas graças a Deus não precisei nem me internar e nem de cuidados como esses que eu falei, dos respiradores ou da UTI, etc. Então eu experimentei a cura na minha própria vida e pude ter o privilégio de ministrar a cura na vida de outra pessoa. Então eu acho que, inclusive, a tecnologia foi útil para isso, para você ver como Deus não tem seus limites. Não precisa, assim como Jesus fez curas onde ele não precisava estar, curas à distância, como lá do centurião, por exemplo, a mesma coisa acontece com a gente. Então eu acho que quem fez essa pergunta foi muito feliz, cara, porque eu acho que ela une as duas coisas. Ela une a possibilidade de a gente prestar um serviço diferenciado nesse momento e, ao mesmo tempo, ela mostra que inclusive a distância e a separação, esse distanciamento social, ele não é suficiente para impedir que o inferno seja derrubado, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra essa igreja verdadeira, que é a igreja de Cristo, que é a igreja formada por pessoas que carregam esse espírito de Cristo. Realmente é importante a igreja ela se posicionar, O que Cristo nos manda fazer é pregar o evangelho. Ele não está colocando colocando condições de acordo com o tempo que a gente está.
tá tudo... Não é para pregar o evangelho só quando tá tudo maravilhoso, quando tá tudo lindo, quando as portas da igreja estão abrindo, quando a nossa economia está funcionando. É para pregar o evangelho em todo o tempo. Eu vou falar do ponto negativo, mas eu vou falar do ponto positivo. Eu vou usar o negativo para poder chegar no positivo. Eu encaro de forma negativa o que a pandemia ela afetou no ID da igreja. Eu entendo que cada igreja está colocada numa comunidade, né? Num bairro, numa rua, o que quer que seja. A minha igreja ela se encontra em Mesquita, num bairro chamado Chatuba, que é um bairro carente, um bairro que está dominado pelo tráfico de drogas, tem baile funk, tem aquelas coisas todas que a gente sabe que normalmente existem em favelas. Lá não era uma área de favela, mas como está sendo dominado por uma das facções aqui do Rio de Janeiro, eles estão tentando implantar dentro daquele bairro um clima que já acontece, né, de domínio em favelas maiores aqui no Rio de Janeiro. Então a gente vê a nossa comunidade decaindo, né? O tráfico de drogas aumentando, as pessoas vendendo droga na esquina, número de usuário, o fator do baile funk que acontece nos finais de semana, etc, etc. Então a igreja, eu entendo que aonde ela está colocada, ela tem uma missão objetiva para realizar naquele bairro, de acordo com a realidade que ela está inserida. Porque muitas vezes a gente tem aquela visão, tipo, vamos conquistar o mundo, e a gente não prega o evangelho para o vizinho da igreja, né? Então eu acho que a igreja ela tem que estar ocupada ali da sua comunidade. Muitos irmãos da nossa igreja frequentam, são moradores da área, mas muitos outros irmãos são moradores de outros bairros. E são pessoas que seguram o trabalho, que estão envolvidas na área de evangelismo ali, focalizado para a nossa comunidade. Então, com o fator da quarentena, a nossa igreja não pôde estar ali, né? A gente pode usar o advento da internet para a gente interagir entre nós mesmos e os nossos contatos que não são cristãos. Mas aquela nossa comunidade ali, aquelas pessoas que a gente sabe que precisam ouvir o evangelho, acabaram não sendo contempladas, porque é uma questão de um contato pessoal, de ferramentas que a gente não poderia usar. E a minha igreja é uma igreja humilde, né? A gente está se reunindo com alguns programas, alguns aplicativos, não é uma igreja de muito poder aquisitivo. Ficou assim mais focada na quarentena e poder manter, né, a vida dos irmãos, a vida de oração, trazendo palavras de esperança, de ânimo nesses dias difíceis. Então eu acho que foi uma perda ali para a nossa comunidade, o fato de a gente não poder estar ali, né, de não estar podendo fazer os trabalhos de evangelismo que a gente tinha como objetivo de trabalhar ali na comunidade. Antes da pandemia, a gente teve uns problemas de uma enchente que teve lá no bairro de Mesquita. A nossa igreja conseguiu, junto com... Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? A gente conseguiu, com os conselhos da Igreja Presbiteriana ali, do qual a gente faz parte, da confederação que a gente faz parte, uma arrecadação. E a gente fez doações para os moradores ali que perderam as coisas, assim, de acordo com o que a gente tinha de recursos. Então a gente sempre tenta estar trabalhando a nossa comunidade. Mas eu senti que com o fato da nossa igreja estar fechada, a gente teve um pouco de perda ali. O presbítero da nossa igreja que teve mais focado ali em tentar... Porque com o advento da pandemia, né, os comércios fecharam, né, muitas pessoas lá que moram na nossa comunidade são pessoas que não têm carteira assinada e não sei o quê, então trabalham como camelô e não sei o quê. A gente sabe que com a pandemia isso cessou. Então ele tentou fazer um trabalho lá de buscar pessoas que tinham necessidade, que precisavam de dinheiro, porque nem todos foram contemplados por essa ajuda que o governo ofereceu. Então o presbítero lá da igreja, de acordo com as posses da igreja, de acordo com os recursos que a gente tem, ele se preocupou em conseguir alimentos para dar para essas famílias que ficaram desamparadas, etc, etc. Então eu sinto muito que... A gente sabe que na igreja nem todo mundo abraça a questão evangelística, né? Tem muita gente que fica com vergonha e não sei o quê. Então as pessoas que podiam fazer acabaram ficando meio que impedidas por causa da própria situação. Então a gente teve que rever, né, outros modos de a gente trabalhar isso. O ponto positivo é o fato da internet em si, né? De a gente poder alcançar pessoas que a gente normalmente não falaria. A gente tem muitos, familiares, amigos de trabalho que não são cristãos,
mas que estão passando por esse momento de necessidade, estão passando por esse momento de angústia, por esse momento de dúvida, esse momento de olhar para o futuro e não saber o que vai acontecer. Mas nós, como cristãos, nós temos uma perspectiva em Deus de que o futuro está no controle de Deus e que tudo que está acontecendo também está debaixo da vontade de Deus. Então a gente, como filhos de Deus, como o irmão disse, né, capacitados por Deus, chamados por Deus para pregar o evangelho, para pregar as boas novas, a gente tem a boa fala. Então eu vou falar aqui do que eu tenho feito nessa pandemia. Eu estava separando textos, coisas que eu estava compartilhando com a minha comunidade, mas também comecei a compartilhar com não crentes, colegas de trabalho, galera que a gente tem muitos amigos, né? Hoje com o WhatsApp a gente tem um monte de contatos. Eu comecei a passar essas mensagens de reflexão sobre o momento que a gente está passando, sobre os momentos de necessidade que a gente está passando, sobre a necessidade de pensar, né? Quantas vidas, né, foram ceifadas nessa pandemia, de a gente pensar na vida futura, né, no nosso encontro com Cristo, ou de como nós estamos levando a vida, ou de como a gente está pensando o nosso dia, os nossos relacionamentos, seja ele matrimonial, relacionamento de pais e filhos, relacionamento de empregado, empregador, o que for. Então eu fui compartilhando essas mensagens e fui tendo uma resposta positiva de pessoas que não são cristãs, né? Deixava um comentário e refletia. Só o fato das pessoas estarem parando e ler, a gente vê que é uma oportunidade que Deus está nos dando, porque as pessoas estão angustiadas, elas estão precisando ser consoladas. E nós temos a palavra, né? Nós que, graças a Deus, fomos alcançados por Cristo, temos a mente de Cristo, nós temos a capacidade de dar alguma palavra de incentivo, de dar uma palavra de ânimo, de alertar, né, sobre o amor, de falar sobre o amor de Deus, falar sobre o pecado, falar sobre tudo que é correspondente ao Evangelho, que nós precisamos pegar esse tempo e falar do Senhor. A gente não pode se omitir. Então, eu tive e tenho tido respostas positivas de pessoas diante dos textos que eu tenho mandado. Creio eu que as pessoas têm refletido, têm pensado, têm tentado mudar a sua perspectiva. Então, é uma oportunidade. A gente está num tempo de muitas dúvidas, de muita angústia, e nós temos a palavra de esperança, e a gente não pode se omitir. Eu iria do positivo para o negativo. Eu acho que, de fato, esse tempo tem ajudado bastante, trazendo bastante essa perspectiva de repensar sobre a vida e também acabar pensando um pouco na morte. Então, acho que a ideia realmente da finitude humana, ela está cada vez mais presente, e isso acaba ajudando bastante nesse processo. Porque antes as pessoas simplesmente vivem a vida como se sempre tivesse o amanhã, como se o fim desse amanhã fosse eterno, mas agora esse fim desse amanhã pode ser cada vez mais próximo, ou para a pessoa ou para alguém próximo. Então acho que nesse sentido o mundo está muito mais receptível para o evangelho. Tem um ponto que eu acho que ele é positivo e pode se tornar negativo, que é de fato essa questão da comunicação. Então essa facilidade da comunicação, ela acaba fazendo com que essa mensagem possa ser transmitida de forma muito mais prática e muito mais distante, para pessoas muito mais distantes. Mas pode acabar virando uma armadilha, no sentido que é algo que nós já vimos um pouco antes, que era a ideia de, se eu postar uma imagem com um versículo bíblico no Instagram ou no Facebook, eu vou estar evangelizando. Então, acho que corre mais ainda o risco de nós desvincularmos a missão da igreja da relação. Então, não preciso mais estar me relacionando com o outro no dia a dia, eu preciso apenas mandar uma mensagem. Então, apesar dessa facilitação, acaba que a gente tem esse contraponto de que, dependendo de como lemos isso e como aplicamos isso para o pós-quarentena, isso acaba se tornando um risco. Mas eu diria que a principal desvantagem que nós temos hoje é que, mais do que nunca, a igreja vai ter que dar conta das decisões que toma. Então nós estamos em uma fase, desde o início da quarentena, mas talvez hoje em dia mais do que antes, em que as decisões que a igreja toma, o porquê ela toma determinadas decisões, em termos de abrir, em termos de fechar, em termos de como vai ser, em termos de
das ajudas que dão, das ajudas que não dão, dos temas que abordam, dos temas que não abordam, mais do que nunca a igreja ela vai ter que dar conta disso. Ela vai ter que mostrar que a pregação do evangelho ela não é apenas um conjunto de versículos decorados, mas ela é também algo que se dá no mundo, algo que se dá na realidade das coisas, e essas decisões que vão mostrar isso. Então a igreja ela vai ter que estar mais do que nunca consciente das decisões e mais que isso consciente do impacto das suas decisões, tanto para os membros da igreja como também no local onde ela está inserida. Eu tô ouvindo aqui vocês falarem e eu tô achando fantástico essa experiência no sentido de que às vezes a gente tá tão, digamos assim, imerso em determinado trabalho que a gente perde um pouco da sensibilidade do que é a situação que a gente está vivendo. Então, por exemplo, eu sempre, e o Vitor também, se eu tenho certeza, a gente tem sempre estado muito preocupado com relação ao impacto da doença na vida das pessoas, seja para aqueles que a contraem ou para aqueles que têm que... para as medidas que nós temos que tomar com relação a isso. E às vezes, por exemplo, nós estamos em Brasília, então nós estamos enxergando uma situação que estava vindo, digamos, tranquila, e agora no momento onde a coisa começa a apertar do ponto de vista da doença, está havendo uma liberação das atividades, seja shoppings, igrejas, e eu vejo as pessoas enxergando isso como assim, glorificando a Deus porque está voltando. E eu não quero dizer que essas pessoas estão erradas, mas eu acho importante que a gente consiga refletir o que a gente está fazendo com relação a isso. Então, quando eu ouço vocês falarem da situação da igreja de vocês, eu vejo que a gente, pelo menos parece que a minha igreja está numa situação de zona de conforto muito grande. Então, parece que é muito cômodo a gente... o governador liberou, vamos estar aqui do jeito que tem que fazer. Parece que está uma grande festa, e aí eu não estou traçando uma crítica à minha igreja, mas a situação que a minha cidade está e a situação do Brasil e como a decisão de governantes impacta a nossa vida. E eu acho que, infelizmente, a igreja tem se deixado um pouco, tem, digamos, abrido mão de refletir um pouco de forma mais concisa, de forma mais, pensando mais no agir de Deus do que necessariamente numa decisão política. E eu vejo que isso tem tomado proporções no nosso caso. Eu estou surpreso a ouvir o depoimento de vocês, porque a minha realidade está diferente. E é uma diferença que eu gostaria que a gente tivesse pensado mais no próximo, com relação à forma como nós estamos carregando as coisas. Então, ouvir a experiência de vocês está sendo muito, digamos assim, renovadora nesse sentido. Nós temos que entender o papel, a missão da igreja dentro da pandemia e a missão que a igreja tá sendo, digamos assim, prejudicada, entre aspas, que é a pergunta. Então, quando eu vejo o depoimento de vocês, eu vejo que a gente poderia estar fazendo muito mais aqui, entendeu? Poderia estar fazendo muito mais, poderia estar se preocupando muito mais com o próximo, entendendo que o objetivo principal é vidas, e, por exemplo, estar em casa evitando que o contágio aconteça é parte da missão da igreja também, virou missão da igreja também. Então, assim, eu tenho recebido algumas pessoas falando que a igreja precisa voltar urgentemente porque os irmãos estão entrando em depressão e essas coisas. E sim, isso acontece, mas ao mesmo tempo nós temos que, aqueles que não estão passando por isso, deveriam estar o tempo inteiro defendendo as práticas corretas para a gente passar dessa situação o mais rápido possível. E eu entendo que é uma missão que a igreja ganhou nesses últimos tempos. E, infelizmente, eu vejo que boa parte das pessoas não. Então, assim, nós vamos fazer o máximo possível para voltar o mais rápido possível, desesperadamente, ao mesmo tempo que tem pessoas precisando de alimento, tem pessoas precisando da oração, tem pessoas precisando de alguma coisa para lidar com a Covid. Precisamos de grupos de oração, como o Rodrigo fez, para ministrar na vida das pessoas. Então, eu acho que o sentimento que eu tenho, melhor colocando, é um mix de coisas. Então nós temos uma comunidade que está, alguns preocupados com a questão da doença de fato, outros preocupados com a administração da vida das pessoas que estão em casa e outros buscando urgentemente a volta, porque é isso que precisa acontecer
Então, assim, tá sendo meio que uma montanha-russa de emoções, digamos assim. Nós temos momentos de baixas, e no sentido de que nós não estamos muito preocupados com o próximo, de fato, e nós temos sentido um momento de alta, que é quando boa parte da comunidade está assim, olha, focada, nosso foco é tal, nós conseguimos existir sem estar presencialmente, conseguimos ministrar na vida do próximo. Então, assim, eu tenho, e eu já vi um desabafo, eu tenho sentido essa oscilação muito grande de onde eu estou, que é assim, entre o bom senso e entre a vontade extrema de estar junto, entendeu? Então, realmente estar ouvindo vocês é muito renovador nesse sentido, porque eu comecei bem, digamos assim, com relação ao papel da Covid, o papel da igreja, e agora eu tô numa situação meio que, poxa, tá todo mundo ignorando tanto, será que eu não teria que ignorar também? Então tá sendo muito bom ouvir isso de vocês. E o presidente não conseguiu enxergar que se as veias for pro culto, elas vão aglomerar. Quais dicas podemos dar sobre segurança nos cultos? Elas trazem algum prejuízo para a forma como antes se faziam os cultos? A gente está fazendo tudo online por enquanto ainda. E eu acho que as dicas aí sobre essa prevenção e tudo, eu acho que vai acabar cabendo numa nova mudança, numa mudança total de cultura, de como as coisas são feitas. Primeiro pelo fato de as melhores práticas agora tá sendo esse controle da febre, né, como prevenção, com aqueles equipamentos que medem ali a febre. Eu acho que há necessidade da igreja investir nesses equipamentos que fazem o controle através do infravermelho ali, sem precisar tocar na pessoa. Eu estou aqui na cidade de Curitiba, embora seja de São Paulo. Curitiba voltou faz mais ou menos umas 2 semanas que voltou tudo, comércio, restaurante, está voltando, está praticamente 100% do comércio está funcionando aqui. Mas você percebe uma mudança de cultura significativa. Você vai entrar num supermercado ou num shopping center, há toda uma preocupação, um controle que é feito nessa entrada, né, logo de cara. Então acho que a primeira dica, a primeira orientação, eu acho que é essa mudança na hora de entrar, né? As pessoas já vão ter que perceber que existe uma mudança drástica de cultura logo na entrada. Então esse controle da temperatura é muito importante, né? A questão do álcool gel, e aí o álcool gel ser também uma coisa muito distribuída em todos os ambientes da igreja, para que ninguém precise ficar tipo pulando de um lado para o outro, né? E atravessar a igreja e movimentar ali, atrapalhar de uma certa forma ali o movimento da igreja. Então ter o máximo possível de ponto de álcool gel. Também ter máscaras que são descartáveis à disposição para quem não trouxe a sua de casa. Então isso também precisa mudar, essa questão do espaçamento, né, de pelo menos uma ali ou 2 pessoas, para não sentar todo mundo junto. Também há, no caso das igrejas que são superlotadas, né, essa necessidade de talvez fazer uma flexibilização dos cultos, ter mais cultos do que um só, para que todo mundo possa frequentar isso. Eu acho que isso também é bem-vindo. Além dessa, enfim, toda a higienização com a questão do banheiro, em todos os ambientes, você ter essa higienização. Então, acho que as grandes mudanças estão em torno disso, né? O negócio do álcool gel, eu tenho visto em alguns supermercados aqui em Curitiba, eles também colocaram um negócio que você aciona com o pé, e aí você não precisa tocar com as mãos onde você põe o álcool gel na mão. Então, você pisa no lugar, ele é tipo uma alavancazinha, e aí isso desce o álcool gel ali para vocês conseguem lidar bem com isso. E muita comunicação visual, né? Dizendo, relembrando as pessoas de usar o álcool, de usar a máscara, né? Esse respeito, né? Esse momento talvez até durante a liturgia, para poder lembrar a todo mundo sobre todas as orientações de segurança e higiene. Eu acho que isso seria muito útil. Com relação à questão do culto online, eu acho que as medidas de segurança, deixa eu ver assim, acho que o prejuízo, eu acho que na verdade é uma questão também basicamente cultural, porque a gente está acostumado a querer ficar junto, a querer estar próximo, e eu não sei dizer se é uma tendência assim, eu não sei quanto tempo a gente vai
vai se manter, digamos assim, com essas medidas mais altas, digamos assim, mais restritas. E assim, até eu que sou um cara bem antissocial, eu até sinto falta. Mas, então assim, seria um prejuízo, né? Mas Ainda bem que tá gravado você dizendo que sente falta. Não, tá gravado. Cara, eu sou uma pessoa normal, um ser humano, né? Assim, 85% das coisas eu quero distância, sim, mas né, também, né? Não vou ser exagerado nesse caso. Mas sim, a gente, por exemplo, sai com meus brothers pra, sei lá, comer um hambúrguer em algum lugar. Sinto falta, entendeu? Mas e assim, gostaria de que voltasse. Mas eu entendo que do ponto de vista da igreja, a gente tem muito a ganhar. Então, assim, a gente interpreta como um prejuízo, mas eu acho que traz uma coisa, principalmente na minha comunidade, que é a questão da organização. A organização é muito importante. Então, agora a gente tem uma organização forçada, tem um decreto governamental falando, faça isso. Então, a gente vem penando por anos aqui, né, com falta de organização, principalmente porque eu sou do Ministério Multimídia e eu sou o cara que está fazendo as transmissões, eu e o Victor. A gente está aqui ralando todo domingo para as transmissões acontecerem, dadas as limitações que a gente tem também. E a gente já tem cobrado há um bom tempo coisas relacionadas à organização dos grupos, dos cultos, da liturgia em si. E agora, boa parte dessa organização está sendo... a ideia da organização está sendo colocada pelo Estado. Olha só que coisa, né? Parece que a gente, como igreja, não conseguiu estabelecer bem, teve que vir o Estado para botar ordem nas coisas. E eu acho que isso contribui para uma cultura organizada. Então, é bom trazer essas restrições, porque a gente começa a abraçar culturas mais organizadas. E aí já discutimos aqui em outros episódios, questão de tempo. Então, assim, algumas igrejas já valorizam essa questão, respeitam essa questão de tempo há muito tempo. Às vezes, as nossas ainda precisam melhorar. Então, e aí eu não digo nem dicas, mas são colocações que vão nos beneficiar, que é a questão da organização dos cultos, né? Então, acho que, assim, eu peço a Deus que isso extrapole a questão de saúde e entre em várias outras alçadas de todas as atividades que nós fazemos como igreja. Então, eu estou enxergando isso com bons olhos. Agora, as dicas seriam, de fato, respeitar o que por exemplo, a Organização Mundial de Saúde está colocando, que até, enfim, o que os decretos estão pedindo mesmo é essencial. Então, assim, não entra numa dica, é uma obrigação. Você tem que fazer isso. Mas eu enxergo que, do ponto de vista já da dica mesmo, as pessoas entenderem que a atitude que ela faz, ela pode interferir na vida do outro muito, principalmente na questão de saúde nesse momento. Então nós temos que lidar com microfones, nós temos que respeitar, às vezes num culto online, o distanciamento social, mesmo se a gente está fazendo o culto online, quem está presencialmente na sua igreja precisa respeitar o distanciamento social, precisa, enfim, entender o papel e o exemplo que você está passando lá na frente. Então, assim, grupo de risco, não precisa ir participar das transmissões, sabe? Esse tipo de coisa é muito sério. Então, esse domingo nós fizemos já esse primeiro culto híbrido, e aí chamaram o irmão para orar. E aí o irmão tirou a máscara para orar, e imediatamente alguém no comentário vem e fala, não precisa tirar a máscara para orar. Então, assim, as pessoas estão de olho, sim, de fato, e nós estamos numa situação que nós somos um grande exemplo. Então, nós temos que dar o exemplo enquanto a gente está transmitindo o nosso culto. Então, é essencial que a gente respeite todas as medidas de álcool em gel, de máscara, de distanciamento social, e não experimente, ou então assim, não provoque uma posição de, digamos assim, de desrespeito com relação a isso. Então, assim, não precisa de distanciar, não precisa de máscara. Então, assim, né, convivimos com isso, eu e o Victor, nessas últimas semanas. Temos um decreto para usar máscaras, está todo mundo usando máscara, mas a pessoa não comparece de máscara. E aí? Qual o problema, né? A pessoa de 65 anos, várias doenças, faz questão de aparecer lá. Então, assim, qual é a postura que a gente tem que ter? Então, é muito mais do que dica. São obrigações que a gente tem que cumprir, é a melhor ação que a gente tem que tomar. Respeitar, de fato, o próximo.
Então, é uma atitude que a gente tem. Tá se sentindo mal, tá tossindo, tá com febre, não vá para a igreja. Não force a barra, entendeu? O bom senso precisa ser essencial nessa hora. Não dá pra gente brincar. Não dá pra gente brincar de que não, tá tudo certo, que Deus vai proteger. Não funciona dessa forma. Então, eu acho que é mais nesse campo mesmo de respeitar as medidas de restrição e respeitar o próximo também, porque tudo que você pode fazer pode ter um impacto muito negativo na vida do seu irmão. É interessante essa questão do decreto. Nós temos essa diretriz dizendo como agir em termos das pessoas que estão presentes no culto, mas não necessariamente como as pessoas que estão apresentando o culto deveriam cuidar. Então nós vemos muitas vezes a igreja cheia de músicos, porque o louvor tem que ser o máximo possível. Então nós não podemos abrir mão disso para fazer voz e violão, porque seria mais seguro. Não, nós temos que ver formas de colocar o máximo. E aí até um costume que antigamente não se via como tão prejudicial, mas que hoje em dia nós vemos que é extremamente perigoso, mas que as pessoas acabam não dando tanta atenção, que é passar o microfone. Eu pegar o microfone para falar, e aí vou passar para uma outra pessoa. Então nós vemos isso acontecendo muito, sendo que uma medida simples de segurança até é usar o pedestal para evitar esse tipo de contato. Então usar a espuminha que você pode também trocar. Então são coisas que às vezes são simples, mas que muitas vezes quem está na organização do culto não pensa. Existem outras práticas, até um exemplo que eu gostei bastante foi na nossa igreja, que no último domingo, que fez o primeiro aberto, foi a Santa Ceia. E o pastor encontrou um kitzinho para ceia, que é o copinho. Aí o copinho vem com uma tampinha metálica, tipo de copo de água, e aí uma outra capinha em cima com o pão. Então, em vez de cada um botar a mão na vasilhinha cheia de pão, cada um pega o seu kitzinho e toma a sua ceia. Então, são medidas que, de fato, vão auxiliando, que às vezes são até simples, mas, em alguns casos, nós vamos precisar repensar como estamos fazendo. E também, em alguns casos, vai trazer um prejuízo, que é prejuízo para alguns e vantagem para outros, já que vai obrigar a ser um pouco mais organizado o culto. Posso falar aqui pela situação da minha comunidade, né? Graças a Deus, lá na nossa igreja, a gente tem uma enfermeira que pode nos ajudar a dar uma luz, né, para essas medidas de saúde que a gente vai ter que tomar a partir daqui para frente, né? E eu achei muito interessante a primeira fala aí sobre o negócio de medidor de temperatura, não sei o que, são umas coisas assim bem... Para a realidade da minha igreja, a minha igreja é um pouquinho... A igreja é humilde, né? Como falei para vocês, localizada numa comunidade, embora seja uma igreja presbiteriana, é uma igreja humilde. Então são tipos de obstáculos que a gente vai ter que ir ali, juntar o dinheiro para poder comprar as paradas. Eu acho que é mais questão de adaptação mesmo, até por causa da cultura que a gente vive e também do momento que a gente está vivendo, né? Porque, como foi dito, as pessoas estão achando que só porque está liberando para abrir o comércio, as pessoas estão com aquela sensação de que a doença acabou. Isso não é verdade. Tem aquela falsa ilusão de que tudo que a gente está fazendo até agora vai cessar. E isso é uma mentira. A gente vai ter que continuar por muito tempo ainda tomando todas essas precauções, né? Então, realmente, a igreja ela vai ter que fazer um investimento. Acho que o investimento em si a gente consegue. A questão agora é de conscientizar as pessoas, porque essa sensação de que a doença está acabando é muito difícil você tirar da cabeça das pessoas. As pessoas vê a rotina voltando e acha que tudo voltou ao normal. E é muito difícil você conscientizar e colocar na cabeça que o comércio está abrindo, mas a doença não foi embora. Então, e nós, nas nossas igrejas, tem esse costume, né? Todo mundo é um microfone, né? A bateria, os instrumentos de louvor, e aquele louvor que todo mundo se abraça, são essas coisas que a gente vai ter que ficar todo o tempo vigilante para que a gente não possa errar. Então, realmente, a gente, antes de voltar pro culto, realmente vai ser necessário sentar e pensar. Eu acho que cada igreja ela tem que enxergar a sua realidade. Qual eram os nossos costumes, qual era aonde, né, a doença
pode afetar o nosso costume, a rotina particular de cada igreja. Então a gente tem que analisar a igreja de acordo com a sua própria rotina, né? À luz da doença, e analisar a própria rotina para poder tomar as melhores decisões possíveis. Como as novas tecnologias de comunicação podem ajudar ou atrapalhar na unidade da igreja? Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente talvez precisaria pensar aí ao responder essas perguntas é o que é a unidade da igreja, né? O que é a unidade da igreja? O que eu entendo por unidade da igreja? Eu entendo conforme João 17, né? Que Jesus fala que assim como ele é um com o Pai, que nós sejamos um com ele. E aí isso envolve ser um com ele e envolve ser um com os nossos irmãos. Eu acho que essa pandemia, essa quarentena, nos evidenciou, para muitos de nós, o quanto distantes nós estamos dessa unidade que nós sempre achamos que tivemos, sabe? A gente sempre acreditou numa unidade baseada num entendimento doutrinário ou numa compreensão de formas, né? Formas de culto, formas de adoração, formas de evento, formas de encontros. A gente também falou um pouco sobre unidade com o fato de, às vezes, uma religião, uma denominação se conversar com outra. Mas a gente poucas vezes talvez tenha se debruçado profundamente sobre o real sentido da unidade, que é realmente ver o outro como parte de si mesmo. Eu acho que não foi, ao menos eu não sei quanto a vocês, gente, mas a mim, pelo menos na minha tradição religiosa, não me foi ensinado para que eu olhasse para o meu irmão como sendo parte de mim mesmo, como sendo um comigo, assim como Cristo falou dele ser um com o Pai e ser um com a gente, né? Quando eu penso que o outro é um comigo, eu entendo que o outro não pode estar passando uma necessidade e eu estou aqui, de alguma forma, me colocando como indiferente ou até negligente com isso. E talvez a gente não tenha desenvolvido isso a essas proporções, né? De eu pensar que é o seguinte: agora, por exemplo, tem ali um irmão da igreja que não tem um celular para entrar na chamada. Ele não tem tecnologia, de repente, mínima suficiente para poder acessar o culto online. E muitas vezes isso está revelando que outras pessoas não têm nem sequer o que comer, sabe? E aí eu estou preocupado muitas vezes em continuar crescendo, desenvolvendo um sucesso na minha carreira, comprando bens e aumentando minhas riquezas, né? Acreditando que eu estou ficando cada vez mais próspero, porque Deus está comigo, porque Deus de uma certa forma é um patrocinador dos meus sonhos, das minhas vontades, e isso está cada vez me engordando mais, e como diz as Escrituras, eu estou fazendo do meu ventre o meu Deus. Então, unidade da igreja, na minha opinião, é essa noção profunda de que eu sou quem o outro é, e vice-versa. Porque as Escrituras dizem que nós não vemos mais as pessoas segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não olho aqui e vejo o Vitor Medeiros, ou o Caio, Daniel, Gabriel. Eu não olho para vocês e vejo vocês como sendo apenas, né, o Vitor Medeiros. Não, é Cristo. E aí essa relação é de Cristo para Cristo. Por isso que Mateus 25 vai falar que quando a gente fez aquelas coisas para os pequeninos de Jesus, para ele nós fizemos. Então eu acho que unidade transcende um pouco, talvez, o que culturalmente a gente vem aprendendo como sendo unidade. E aí, uma vez que a gente tem essa compreensão do que unidade aí eu entendo que sim, a tecnologia atrapalhou e muito o modelo de igreja que a gente tinha antes, né? As pessoas estão deixando de ir ao culto, né? Nessa volta, muita gente ainda não quer ir. Nessa volta, várias pessoas já se adaptaram com outras formas de encontrar Deus. Dessa forma, descentralizou a palavra. O que antes era o pastor de uma igreja, que pregava lá e ele tinha o domínio da palavra e todo mundo só ouvia aquele pastor,
Agora o cara já foi pra internet, ele já conhece 27 pastores. E inclusive o pastor tem a live lá no determinado horário do dia. E ele já acompanha todo dia esse culto do cara. Então agora não é só o pastor da igreja dele que fala, agora é o pastor de várias igrejas. E ele agora tá absorvendo tudo isso que tá acontecendo. Ao passo que também atrapalha o fato de que cada dia mais os membros dessa igreja, das nossas igrejas, estão ficando cada vez mais autônomos nessa pandemia. Que agora o cara sabe onde buscar conteúdo, ele sabe que na internet ele encontra informação sobre muita coisa. Então agora já aquela orientação do pastor já acaba não sendo tão mandatória, percebe? Então sim, atrapalha o modelo como a gente vinha trabalhando antes. Atrapalha também o modelo financeiro das igrejas, que trabalham sobre dízimos e ofertas e precisa do cara lá para pagar. E agora você tem um monte de mecanismo online para tentar trazer dízimos e ofertas para a comunidade, mas você muitas vezes acaba percebendo que aquilo não é suficiente, porque muitas vezes você não tem aquele apelo, aquela apelação que a gente muitas vezes vê nos cultos para que os recursos sejam coletados. Então sim, atrapalha muito o modelo anterior da igreja, mas eu louvo a Deus por isso. Em nome de Jesus, louvo mesmo. Porque nós precisávamos de um chacoalhão, cara, para olhar uns para os outros. Eu acho que nós precisávamos de um chacoalhão. E eu acho que agora, mais do que nunca, a gente vai entender o que é unidade de verdade. O que é ver o idoso precisando de ajuda para ir no supermercado. E eu tô preocupado se no fim eu atendi o culto da minha igreja. Entende? Eu tô vendo gente passando necessidade na rua da minha casa, como alguém citou, sobre os trabalhadores informais. Cara, quem se preocupou com esses caras que não receberam auxílio? Eu acho que mais do que nunca é a oportunidade da igreja ser igreja. E não ser um clube, sabe? Eu acho que o que atrapalhou de fato a tecnologia evidenciou que muitas das nossas igrejas viraram clubes. E a gente perdeu o nosso propósito missional de interferir na comunidade, de misturar com as pessoas, de saber quem elas são, de conhecer a vida do outro, se preocupar com o outro e olhar para o outro e ver, cara, eu não posso admitir que o irmão meu esteja passando dificuldade. Sabe, esses dias eu fui numa igreja que é uma igreja de bairro, assim, e uma igreja que tem uma doutrina forte e leis, né? Enfim, muitas leis. E aí uma senhorinha tava lá e aí ela no meio da nossa conversa, ela levantou a mão e disse assim, olha, eu tenho muito medo, Rodrigo. Tenho muito medo de não ir pro céu porque eu como carne de porco. Naquela comunidade é pregado que comer carne de porco é pecado. E aí eu fiquei assustado com isso, aí eu comecei a perguntar um pouquinho mais para ela sobre isso, e ela começou a falar, não, porque muitas vezes eu tenho que sair daqui de casa e ir lá pro Bom Prato, porque eu não tenho o que comer em casa, é uma viúva, uma senhora viúva, eu não tenho o que comer em casa, então eu tenho que ir lá no Bom Prato, e no Bom Prato às vezes é servido comida com porco, e eu como, porque eu tô com fome. Aí a minha pergunta para aquela igreja foi, há um empenho de vocês em pregar que uma regra seja cumprida, mas não há um empenho com a viúva e com o órfão? Há coerência em pedir para que as pessoas não comam determinado tipo de alimento, sendo que elas não têm nem sequer o que comer, cara. E eu acho que, lógico, tô dando um exemplo aqui de uma igreja que tem um perfil, vocês devem imaginar de qual igreja que eu tô falando, mas uma igreja que tem um perfil desse jeito, um pouco legalista, ao extremo talvez, mas que às vezes revela o que dá no coração de muitas das nossas igrejas. Do quanto a gente é incoerente, cara. Do quanto a gente às vezes quer exigir a máscara de alguém que não tem dinheiro pra comprar máscara, tá entendendo? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu acho que eu louvo a Deus porque o sistema foi chacoalhado, cara. E a minha expectativa e a minha oração, em nome de Jesus, é para que quando a gente, agora voltando, nós que somos aqueles que pensam, que somos comunicadores, que somos esses que influenciam as pessoas, que a gente possa ensinar a verdadeira unidade da igreja para as pessoas. De que você e eu somos um. Eu não posso permitir, tendo o que comer em casa, deixar você passar fome. Eu não posso permitir que, tendo revelação e entendimento a respeito das coisas espirituais, te veja passar por depressão e te diga que a única coisa que vai resolver seu problema é o psicólogo. O cara precisa de um amigo, só que você não tem tempo para oferecer para ele amizade. Você tá ocupado com as suas tarefas, tá ocupado em ganhar o dinheiro e sustentar sua família na pandemia. Mas o cara precisa de um amigo. Quem vai oferecer amizade para ele? Então a unidade da igreja para mim é isso, cara. Eu acho que sim, interferiu muito, e glória a Deus porque interferiu. Glória a Deus porque atrapalhou esse modelo, cara. Porque a gente se esqueceu de quem nós somos. E eu acho que a gente tem a oportunidade que agora que as coisas mudaram significativamente, nós como comunicadores, sermos esses que levantam essa bandeira, cara. De que a unidade da igreja, ela transcende aquilo que a gente entendeu até aqui. O Rodrigo, ele falou muito bem aí no ponto 4, né, sobre como a pandemia, ela chacoalhou
a rotina, né, da nossa igreja. E ele falou uma coisa importante que ele disse sobre que as pessoas puderam ouvir outros pastores, né? Mas eu abro também o outro leque da questão, porque nós sabemos que existem muitos bons pastores na internet, mas também existem os falsos profetas. E a pandemia abriu, né, nessa anseio de buscar alguma coisa na internet, a possibilidade de muitas pessoas encontrarem os falsos profetas. Porque a gente, como a gente sabe, na nossa rotina, da nossa igreja, a gente não sabe o que todo mundo pensa, né, a fundo. E a gente espera que as pessoas que frequentavam igrejas, né, antes da pandemia acontecer, que elas estivessem debaixo de uma boa liderança, com respaldo bíblico, compromissada com o fundamento dos apóstolos, que pregasse o evangelho de Cristo, que ensinasse o amor, né? Todos os pontos que o Rodrigo Marcel salientou. E a gente sabe que tem muita gente boa na internet mesmo, foi uma oportunidade de muitas pessoas conhecerem outros pastores, mas também foi uma oportunidade de muita gente que, por si só, não tem raiz e embasamento em si, ou porque não ouviu o seu bom pastor, foi na internet ouvir uma outra pessoa. Isso é um perigo. Muitas pessoas, quando voltarem, a gente vai saber, né? Qual foi, se teve estrago ou se não teve, se esteve andando em bons pastos ou se esteve andando em péssimos pastos, né? Quando a gente voltar para a convivência, porque tem muita gente que se leva fácil, ou porque realmente não tem base, né, ou porque não dá a voz ao bom pastor que possa ter na sua, a boa liderança que tenha na sua igreja, etc., e vai dar ouvidos aos falsos profetas. Eu acho que também outra coisa que a pandemia veio atrapalhar e as tecnologias vieram atrapalhar é o irmão acomodado, né? A gente sabe que tem aquele irmão que tudo para ele é motivo de ele não estar participando, de não estar congregando e não sei o quê. Eu acho que ele falou que... Alguém disse aqui no podcast que a pandemia vai separar os homens dos meninos. E eu acho também que a pandemia ela vai mostrar muito o caráter dos cristãos, se tem base mesmo, se crê mesmo, no que crê, no que não deixa de crer, e se é realmente um cristão maduro. Porque tem muita gente que vai usar, não, tem culto online, tem não sei o quê. Eu sei que essa é uma ferramenta útil, mas eu acho que a gente tem que entender do ponto de vista daquele que realmente não pode ir. Daquele que está impossibilitado, daquele que está doente, daquele que está numa cama, do irmão que realmente não pode ir, mas quer estar presente. Então eu acho que a internet é essa ferramenta que nos ajunta. Foi isso que a gente usou na internet. A gente queria estar junto. A pandemia nos impediu de estar junto. Então a gente usou, né, as redes sociais, os aplicativos, tudo que nos podia ser útil para que nós pudéssemos estar juntos. E o irmão que não tem interesse nessa união, que não tem interesse na comunhão, que não tem interesse em saber do próximo, ele vai usar como desculpa esfarrapado a internet para poder ficar mais longe de quem ele não quer ficar perto. Então tem essa questão, as pessoas podem se acomodar, né, com essa situação e usar isso como um artifício para poder simplesmente satisfazer uma preguiça de não estar junto. A gente sempre fez assim, a gente pode continuar fazendo isso, ok, vai se acostumando com isso, e às vezes não há realmente intenção nenhuma de usar a internet para ficar perto. Vai ser um artifício para não poder ir para o culto. Outra coisa que o Rodrigo falou foi também a questão dos dízimos e as ofertas, e realmente, eu não vou estar entrando no mérito aqui de modelos de igreja que se usam ou não isso, mas a gente sabe que tem muita gente que só se preocupa com a arrecadação da sua igreja. A minha igreja, eu conheço o trabalho da minha igreja, eu sei como a minha liderança usa esses recursos, e sei que ela usa para o benefício da própria igreja, e também estava usando para o benefício da comunidade. Mas quantas pessoas, o Rodrigo falou, ele foi muito, muito abençoado, de quantas pessoas que, só porque não estão nessa rotina, simplesmente deixaram de contribuir, e deixaram de ajudar, e deixaram de praticar o amor ao próximo da igreja, porque um irmão que está sem trabalhar, que precisou de uma cesta básica, a gente, no nosso contexto, no contexto da minha igreja, a gente tira da nossa arrecadação. A gente monta as cestas básicas com essa ajuda. E quanta gente nem se importou com isso, né? E eu não estou falando aqui do salário do pastor, da ajuda para o seminarista, eu estou falando de ajudar o nosso irmão. E quanta gente nem se conscientizou disso.
quanta gente não pensou que ia fazer falta, né? Algumas igrejas, por causa da sua estrutura, têm funcionários, né? E diferente da igreja estar funcionando ou não, é um pai de família que conta com o trabalho que ele tem lá dentro da igreja. E quanta gente não pensou nisso, né? A maioria das igrejas tem um zelador, tem alguém que faz algum serviço, alguma coisa. É uma pessoa que precisou, é alguém que ficou desamparado, porque a igreja fechou, é um trabalho que deixou de ser feito. E a pessoa parou de ter necessidade, parou de precisar do salário dela, da comida dela. Não só isso, né? As necessidades dos nossos irmãos, uma cesta básica, ajudar a comunidade que a gente está inserido. Então, quantas pessoas pensaram nisso? Não sei. Quantas pessoas continuaram sendo fiéis ou foram atrás dos meios de continuar? Eu não estou falando aqui da fidelidade de dízimo, não, mas da fidelidade de amor com o próximo. De saber que não só o que você faz na igreja, se você prega, se você dá aula, se você toca, ou seja o que for que você faz na igreja, tudo que é nosso é para a obra de Deus, é para a evangelização, é pelo amor do próximo, de cuidar um dos outros, inclusive os nossos recursos financeiros. Então, quantos nessa pandemia pensaram nisso? Ele foi muito assim, eu achei ele muito abençoado nos apontamentos dele, né? Algumas igrejas que têm algumas regras e não estão preocupadas com a situação dos irmãos. E a questão da tecnologia, acho que o ponto dele também foi excelente, da questão do celular, né? Quantas pessoas não têm esses recursos, não têm um computador em casa e vão ficar offline? É questão talvez da igreja também fazer um levantamento nessa área, de a gente procurar os irmãos que não têm acesso a isso e a gente usar os nossos recursos, aqueles que têm como poder ajudar, de providenciar isso aos irmãos para que eles possam estar ajudando a somar a sua comunidade, né? Que todo mundo possa usufruir do culto online, das ações ali da igreja através do advento da internet. Isso entra muito numa questão que volta e meia eu falo, que é essa questão realmente de que muitas vezes as nossas tradições religiosas não necessariamente nos ensinam a ser um com o outro. E aí nós realmente precisamos pensar sobre unidade, sobre o que é unidade, sobre o papel da unidade no corpo da igreja, no serviço na igreja, no motivo da igreja ser. Então nós, por um lado, temos essa ideia de precisamos de unidade, mas ao mesmo tempo construímos o culto em torno dessa ideia de eu vou lá para receber algo para mim. E aí toda essa situação mais do que nunca coloca essa questão da unidade no centro da questão. Não só pela questão que eu já comentei de nós sentirmos falta do outro, mas a questão, por exemplo, da quarentena. Eu não vou necessariamente fazer uma quarentena por mim, porque muito possivelmente eu vou ter poucas consequências, não vou ter muitos sintomas e vou sobreviver bem. Mas o outro não. Então, eu vou buscar esse tipo de atitude que vai me limitar de diversas formas, não por mim, mas pelo outro. Vai, às vezes, por exemplo, no meu caso que sou psicólogo e recebo por atendimento, vai ter uma consequência financeira. Mas, por conta do outro, eu vou tomar esse tipo de atitude. Tem uma frase que é muito dita e muitas vezes é só usada como realmente uma frase de efeito, que é pessoas são mais importantes do que coisas. E é justamente agora que isso vai se mostrar verdadeiro ou não. Se realmente pessoas são mais importantes do que coisas. Se nós vamos abrir mão, entre aspas, de uma liberdade em prol do outro. E aí entram essas questões, como, por exemplo, como que eu vou lidar com o outro que está passando por uma necessidade financeira? Como que eu vou lidar com a viúva, o órfão? Como que eu vou lidar com um vendedor ambulante que não pode vender? Como eu vou lidar com a pessoa que tem um comércio e o rendimento caiu bastante porque só está podendo atender por delivery? Como que eu vou lidar com essas questões práticas? Eu vou simplesmente me queixar do isolamento ou vou de fato buscar formas concretas de responder a isso? Como que eu vou lidar com o outro que por conta desse isolamento ou por conta do não poder estar fisicamente na igreja com as pessoas, está passando por um problema de depressão, um problema de ansiedade, algum tipo de sofrimento? Como que eu vou lidar com o outro? Será que eu vou abrir mão do meu tempo, abrir mão de algumas coisas que eu poderia estar fazendo para, de fato, ajudá-lo? Tem uma questão, principalmente no início da quarentena, entrou muito em moda, que é essa questão de cursos online e outros
e outras coisas assim, que é a ideia de não vamos desperdiçar esse tempo em casa, mas vamos utilizá-lo para nos desenvolver, principalmente profissionalmente. Mas será que nós estamos dispostos, estamos prontos a aproveitar esse tempo em casa, esse tempo online, para nos tornarmos pessoas melhores para o outro? Como que eu posso usar esse tempo não só para ajudar aquele que está precisando, mas também para aprender mais sobre comunicação não violenta para que eu possa ajudar o outro? Então, será que de fato nós vamos continuar, como muitas vezes nós temos aprendido dentro das igrejas, a nos preocuparmos apenas com nós mesmos, com a nossa relação com Deus, sem que o outro faça parte disso? Ou como que eu posso aproveitar esse tempo para melhorar no meu trabalho e ser uma pessoa mais bem-sucedida do ponto de vista humano? Então nós precisamos trazer tudo isso à baila, nós precisamos realmente aproveitar essa chacoalhada e chacoalhar mais ainda. Porque nós precisamos perguntar coisas que vão além disso tudo. Vão além simplesmente dessa limitação. Vem muito de como esses discursos vinham sendo construídos e como que agora eu posso repensar tudo isso através da ótica correta. Através realmente de pensar como que eu, enquanto sujeito no mundo, deveria estar me relacionando com o outro através dessa perspectiva cristã, através da visão sacrificial de Cristo. Então, como que o sacrifício de Cristo me ajuda a entender como que eu posso me relacionar com o outro, e é para isso abrir mão de várias liberdades, de várias coisas do tempo de modo geral. Porque nós vemos muitas vezes as pessoas, mesmo fora da quarentena, não se relacionando tanto de uma forma profunda, porque isso leva tempo. O tempo que ele poderia estar gastando ouvindo música, jogando videogame, ele vai gastar ouvindo uma outra pessoa que está passando por mazelas na vida. E aí nós precisamos pensar nisso. Como que nós lidamos com todos esses tipos de sofrimento e qual é, de fato, o papel do outro na minha espiritualidade. Se, de fato, eu preciso ser mais parecido com Cristo simplesmente para eu receber mais pedrinhas na minha coroa, ou se é realmente para que eu possa ajudar pessoas no desenvolvimento cristão e serem mais parecidas com Cristo. Eu acho que nesse fator, uma coisa que eu tenho percebido é que se a gente discutiu sobre, né, pessoas que vão se aproveitar da questão, né, de ter um auxílio no sentido tecnológico para poder participar do culto. E aí eu sei que vão ter polêmicas com relação ao termo participar ou assistir, enfim. Não é isso que eu quero trazer. O cara que antes, acho que foi até o Daniel que falou, o cara que antes não estava muito preocupado muito bem com a igreja, mas ele se gabava de alguma coisa, ele vai permanecer dessa forma, infelizmente. Então, assim, tem pessoas que nunca frequentaram a nossa igreja, mas elas adoram falar que sabem de tudo, de Bíblia, essa coisa, sabe? A pessoa não comunga, não faz parte da comunidade, mas tem essa pegada de achar que não precisa, que não deve, que tá tranquilo, que posso ficar desse jeito mesmo. Então, acho que aqueles cujo coração já estão transformados, eles mudaram de método, né? Então, assim, o método que eu tenho para ajudar o meu próximo, para ajudar na minha comunidade é X, e agora é Y, vamos usar Y, entendeu? Eu tenho percebido que aqueles que aí a questão da tecnologia, aqueles que têm a finalidade, eu acho que conseguem se manter ativos. Aqueles que não têm finalidade, alguns, eu tenho sentido que ou tem entrado tem abraçado essa postura de não, de qualquer jeito tá bom, que não preciso e tal, e outros têm buscado conhecer. Então, às vezes, o cara que não conhecia uma ferramenta de conferência, ele não vai se preocupar em conhecer porque ele não está realmente interessado, entendeu? Então, assim, deve haver um movimento dos dois lados, de quem sabe dar métodos para essas pessoas que não sabem fazerem uso da tecnologia e conseguirem, enfim, não sei qual seria a melhor palavra, mas alimentar a comunhão, né, a unidade, manter a unidade, e tem que ter um interesse também das outras partes em terem essa movimentação. Então são dois lados indo juntos para a gente construir um novo caminho enquanto a gente está em quarentena, né? Então, assim, é muito ruim você ver pessoas que antes estavam ativas na igreja, que diante da quarentena se fecharam e não querem atuar em nada, não querem falar nada, querem seguir sua quarentena, entre aspas, em paz, né?
Já outros que eram ativos querem continuar, estão buscando métodos de estarem juntos. E aquela galera que realmente não era, nunca foi, eles não estão preocupados de forma nenhuma. Então, quando eu vejo essa questão de ajudar ou atrapalhar, eu acho que temos essas situações. O cara que não tá nem aí, pronto. O cara que estava aí, fazia alguma coisa, mas ele tem medo de abraçar as novas tecnologias. E a pessoa que estava aí e não teve medo de abraçar as novas tecnologias. Então, é meio estranho falar isso, mas parece que no caso do cara que não tá nem aí, digamos, é um caso perdido, mas a gente ainda consegue, eu tenho fé nisso, enfim, motivar as pessoas a darem esse passo a mais no mundo das novas tecnologias, entendeu? Porque é importante que isso aconteça, porque a hora é agora, entendeu? Se as coisas, digamos assim, se normalizem daqui a uma semana, muito provavelmente essa pessoa não vai se preocupar nunca mais em ter esse tipo de coisa. Então é importante que a pessoa que realmente se sente um pouco acanhada com relação à tecnologia, mas quer muito ajudar na comunhão com os irmãos, que corra atrás, sabe? Que procura algum tutorial e tal. Alguém da sua igreja provavelmente vai estar interessado em te ensinar. E eu acho que é um caminho bom aí. E aí o pessoal falou também sobre essa questão das pessoas ignorarem os seus trabalhos locais para darem vazão a qualquer outro pastor famoso ou qualquer outra pessoa da internet, assim. E a gente tem visto isso muito, assim. Nossa igreja não tinha condições de transmissão, enfim. A gente foi avançando aos poucos e não temos ainda uma condição financeira que nos dê grande possibilidade de transmissão, mas não tá uma coisa que é difícil de participar. Dá para entender bem, dá para ver bem, tá legal, entendeu? Mas nós temos vendo várias pessoas, ao tempo que nosso culto está acontecendo online, pessoas da nossa igreja estão falando, veja aqui o culto de outra pessoa, de outra igreja grande, de outro pastor grande. Então, assim, é meio que não faz parte mais dela, eu tenho sentido isso. E é uma pena que isso tenha acontecido, porque se você segue algum pastor bom, enfim, que tenha condições, digamos, teológicas, que tenha uma boa palavra e que, digamos assim, não vai trazer nenhum... não vai te prejudicar de nenhuma forma, você tem o direito de assisti-lo. Mas eu acho que a partir do momento que você tem o direito de assisti-lo, mas você ignora o trabalho que a sua igreja local, feita de gente da sua cidade, com seus amigos que você conhece, orientados para você, quando você ignora isso, eu acho que você tá meio que falando, olha, outras pessoas têm tecnologias melhores e olha só, a banda inteira e várias câmeras, eu vou ficar com esse aqui. Então, assim, isso atrapalha bastante, né? Você ter pessoas que não entenderam que o fato de um culto passar a ser online não significa que ele não é mais da sua comunidade. Ele é da sua comunidade. E você, como participante, deveria apoiá-lo. Essa questão que você coloca leva um pouco a perceber que essa pergunta ela tem um lado oposto. Que não é simplesmente o como que essa tecnologia vai influenciar na unidade, mas como que a unidade vai influenciar na tecnologia. O como que a minha percepção do outro, da importância do outro e das necessidades do outro vão fazer com que eu arregace as mangas e me adentre nesse mundo e busque me informar mais e busque saber como usar novas tecnologias e busque saber como utilizar seja as formas de comunicação como o Zoom, o Jitsi, ou então optar pela questão do culto online. Então, como que eu posso fazer com que esse culto aconteça da melhor forma possível para que as pessoas possam ser edificadas? Ou se eu vou simplesmente ficar sentado e simplesmente receber tudo isso. Então, eu diria que além do impacto das novas tecnologias na unidade, tem também o uso que eu faço dessas tecnologias revelando a visão que eu tenho de unidade, a visão que eu tenho do outro. E o presidente não conseguiu enxergar que se as veias for pro culto, elas vão aglomerar. Como podemos pensar o uso das novas tecnologias de comunicação para diferentes grupos? Crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos e afins. Eu tenho pensado com relação a isso desde que a quarentena começou, porque são grupos
né, específicos. Então, assim, principalmente crianças e idosos, eu acho que eles estão numa situação um pouco mais complicada. Porque o idoso, você percebe uma dificuldade natural com a utilização das tecnologias, né? Então, como é que você que não pode se comunicar, não pode estar junto, você não pode estar ao lado da pessoa para, enfim, mostrar como é que faz para acessar um YouTube da vida, para ver o culto da sua igreja, ou se algum aplicativo do celular, é uma preocupação forte que eu tenho e que, pelo menos, acho que na nossa atual situação, a gente espera que alguém da família esteja dando esse suporte, né? Então, a gente, por exemplo, não tem um controle de todo mundo que está assistindo ou não, da parte dos idosos, né? A gente espera que, como no caso da nossa igreja, a gente conhece boa parte dos idosos e sabe que elas podem ter pessoas para ajudar, a gente deduz que está tudo certo, mas pode ser que aconteça. Assim que os idosos puderem chegar na nossa igreja, alguém falar que nunca assistiu nenhum dos cultos online. E a gente já está há 12 domingos fazendo culto online. E aí, onde é que a nossa cara vai estar, né? Nesse momento, quando chegar uma senhorinha que falar, eu não tinha condição de ver, porque eu não tinha o celular, eu não tenho condições de celular. São coisas a se levarem, a se pensar, assim. Que a igreja deveria, de fato, igual já foi falado aqui, estar preocupado com isso, muito antes de qualquer outra coisa. Principalmente porque, até com essa abertura, os idosos não vão continuar sem comparecer, né? Então, imagina você saber que um irmão que está há 30 anos na nossa igreja ficou esses 3, 4 meses sem ver e provavelmente com vergonha de falar, de se expor. Então, imaginar isso já é complicado, você imagina ter que viver isso, não é? Então, é algo que me incomoda e eu não sei muito bem como agir, né? Eu entendo que pode haver, de parte de cima da liderança da igreja, um movimento de ligar, de perguntar, de querer ir atrás para ver como é que esses idosos estão sendo colocados, estão sendo incluídos, né? Então, eu lembro de uma situação que eu vivi, que não tem a ver com a pandemia, mas quando eu fui dar aula de informática para idoso. E eram funcionários de determinada empresa de limpeza, assim. E eu comecei a dar minha aula e tal, e passava o tempo, e aí quando você chegava próximo a um idoso, você entendia que o problema não era necessariamente a tecnologia em si. Então eu tive que lidar com um aluno que não sabia ler. E ele não falou em momento nenhum que ele não sabia ler. Ele tentava clicar nas coisas pelo desenho que as imagens, que o texto tinha. E aí como é que faz, né? Então assim, e eu entendo ele perfeitamente, porque todo mundo ao redor dele sabia ler. E esse senhor não sabia. Então, assim, como é que você lida com esse tipo de situação, né? Como é que a empresa lida? E aí eu trazendo para o nosso campo, como é que a igreja vai lidar com esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu conheço idosos que não sabem ler da nossa comunidade, mas tem pessoas perto e tal, e aí, digamos assim, o problema é facilmente minimizado. Mas tem outros que a gente não tem ideia. Então, o que eu acho que deveria estar acontecendo é uma movimentação para entender quem é esse público, onde que ele está, fazendo o quê e que condições que ele tem de participar dos movimentos que a gente tem feito online. Tá certo? Com relação a jovens, homens e mulheres, eu acho que é um problema, e adolescentes também, eu acho que é um problema menor, digamos assim. E eu acho que varia mais do interesse que seus líderes e os próprios adolescentes e jovens têm de vivenciar situações novas, de conferências, de, enfim, outras formas de se comunicar. Sei lá, um jogo online com todo mundo, sei lá, que seja uma coisa mais universal assim, eu não vejo problema nenhum. É só uma questão mesmo que varia do empenho mesmo de líderes e liderados de estarem acostumados. Então, assim, é difícil você ter, é possível, mas é difícil você ter alguém que não tenha contato nenhum, por exemplo, com o mínimo, que é um WhatsApp da vida, entre essa galera de jovens a adultos. Então, assim, eu não quero falar muito deles. A minha outra preocupação é com relação a crianças, porque eu acho que, nesse momento, quando a gente lida com crianças, a gente traz fortemente o papel dos pais como aqueles que vão orientar seus filhos nesse caminho, como aqueles que vão ser os professores, principalmente. E aí eu estou lidando de uma situação da pandemia mesmo. Por quê?
Porque se eu faço uma aulinha online e boto na internet e essa aulinha não tem o que atrai a criança a prestar atenção numa tela, você vai estar... Enfim, infelizmente você não vai estar sendo eficaz no seu processo. Então eu tenho visto igrejas que cobram, não, titias e titios façam um vídeo de qualquer jeito, e aí as pessoas tentam replicar o que elas fazem na sala de aula presencial online, mas não conseguem ter um retorno. Lógico que não tem um retorno, porque a galinha pintadinha está a um clique de distância, e é uma música a todo tempo, um desenho a todo tempo, um frufru na tela a todo tempo. E a tia falando não necessariamente. Então, eu entendo que quem vai fazer esse papel de conectar o professor à criança é o pai. E isso já devia estar acontecendo há muito tempo, assim, as pessoas projetam nos professores de EBD ou dos líderes do Ministério com crianças a função de criar os próprios filhos. E aí já até comentamos algumas vezes. Mas não funciona assim. Então, assim, a oportunidade da quarentena é justamente dar essa linkada nesse pessoal, entendeu? Então, assim, olha, por mais que tenha um movimento da igreja de fazer algum tipo de vídeo, alguma coisa assim, e pelo menos, eu entendo que poucos são aqueles que vão conseguir ter um material excepcional de forma gráfica, de edição, esse tipo de coisa que vai poder, digamos assim, capturar a atenção das crianças. Eu acho que nesse momento é que traz que realmente o pai, ele precisa assumir o papel que ele já devia ter assumido há muito tempo, e ele ser de fato aquele que vai educar seu filho, e o professor da EBD vai ser alguém que vai dar esses recursos. Então, assim, seria um método de reunir, por exemplo, a minha igreja não tem condições de fazer uma baita edição de vídeo de crianças de culto online infantil. Mas se fizer o básico e do outro lado da tela, quem tiver é um pai ajudando esse professor, eu acho que aí sim nós conseguimos minimizar. Então, é muito mais a questão do uso de novas tecnologias do ponto de vista infantil, ele exige um conhecimento criativo e artístico muito maior. E é por isso que, e como nós não temos condições de fornecer isso, nem toda igreja tem, é papel dos pais fazer essa conexão. Lógico, mesmo se tivesse, já era para os pais estarem fazendo isso há muito tempo. Então as minhas duas preocupações são com crianças e idosos, dadas essas proporções. Sendo coerente com a minha resposta à pergunta anterior, eu acho que mais do que nunca a gente devia voltar de novo a valorizar os cultos nas casas, nos lares, nas famílias, né? Porque a gente pensa assim, como é que tem uma tecnologia para criança, para adolescente? Cara, as nossas escolas estão tendo extrema dificuldade para poder dar aula nesse período, né? As crianças estão assistindo aula pelo computador, pela televisão, estão assistindo de um jeito que tá difícil, cara. Tá difícil para os professores coordenarem tudo isso. E eu acho que isso traz para nós uma perturbação no sentido de que onde estão os nossos cultos familiares, sabe? O Vitor falou, por exemplo, da questão da ceia, né? Da importância ali da ceia, enquanto a gente está no ambiente ali de culto, né? Ter toda uma estratégia ali pensada para prevenir a questão das doenças. Eu fico pensando, será que não era a oportunidade de incentivar as famílias a cearem em casa, sabe? Tendo o pai daquela família ou o chefe daquela família, que pode ser uma mulher também, sendo aquele que ministra a ceia para as crianças. Porque a gente se esqueceu de que a família da fé começa com a família de casa, e muitas vezes isso passa despercebido de nós, e a gente deixa que a igreja, o prédio, a organização, seja ela, a instituição, a ensinar os nossos filhos a respeito do reino de Deus. Quando, na verdade, agora a gente deveria se responsabilizar por isso, e ser nós os responsáveis, sendo a igreja apenas um lugar onde essas crianças vão para servir, onde esses adolescentes vão para servir. Então, eu acho que é uma oportunidade excelente, cara, para a gente voltar o nosso coração para as famílias das casas agora, sabe? Então, por que não incentivar as famílias a algumas dinâmicas da comunidade serem feitas exclusivamente nas casas? Lógico, considerando a preocupação de que aqueles que são solteiros e que vivem sozinhos não sejam excluídos, né? Por que não convidar aquele irmão e aquela irmã que são solitários a fazer parte dos cultos das nossas casas? Talvez a gente daria mais atenção para esse grupo, o grupo dos solteiros e solitários da nossa cidade, dos nossos bairros, das nossas igrejas.
Então eu acho que é isso. Na minha opinião, a gente deveria incentivar as famílias agora, a mais do que nunca voltarem ao ambiente do lar, ser um ambiente propício para que a gente possa ter essa comunhão e experimentar o culto em casa. Eu acho que isso pode mudar muito a nossa forma de ver o reino de Deus e também nos preparar para essa nova fase aí, cara, que para nós é tudo novidade, né? Nós estamos vivendo um momento atípico, né? E a gente teve que se adaptar à atual situação. E realmente a igreja ela teve que repensar os seus modos de agir e conseguir atingir o maior número possível, né, dos irmãos da comunidade que a gente vive. Lá na nossa igreja a gente praticamente tem quase a igreja toda no grupo de WhatsApp, né? E sempre de manhã o presbítero ele sempre coloca lá, o pastor, uma mensagem e os pedidos de oração. É um modo da igreja toda já estar interagindo ali. A gente já tem os pedidos já todo dia renova, todo dia encaminha. Os familiares de irmãos lá que pegaram a doença, os próprios irmãos da nossa igreja que pegaram a doença, a gente informava ali no grupo, então já criava aquele círculo de oração já imediato. Então a tecnologia é realmente importante. Oramos a Deus e pedimos a Deus, né, que esse Covid passe, né, mas a gente, pela tendência que outras doenças respiratórias venham a surgir e talvez a gente possa ficar mais dependente dessa ferramenta digital do que a gente acha. Mas eu espero que não seja assim. Mas se tiver que ser, vai ter que ser. E a gente vai ter que se adaptar a essas formas. Então realmente a gente está lidando com faixas etárias diferentes, que têm características diferentes, têm desejos diferentes, têm a atenção chamada para diferentes assuntos, né? Eu já fui professor de escola dominical de criança, de 5, 6 anos para cá eu tenho sido professor de jovens, então você tem muita diferença o modo que você fala com a criança e o modo que você fala com o pré-adolescente, com o adolescente. A mente, o modo de trabalhar, as necessidades, aquilo que precisa aprender são outros. E realmente a criança, ela precisa de um referencial. A gente vê isso até por crianças que não têm pais evangélicos, a dificuldade que eles têm de se manterem na igreja, de se manterem frequentando. Quando o pai está ali, já é um estímulo. Mas a criança realmente ela precisa do referencial, ela precisa de um exemplo. Eu vejo por mim mesmo, assim, meus pais sempre foram um referencial para mim. Meus pais sempre foram cristãos e me ensinaram o caminho. E o caminho não era só me levar para a igreja, era o próprio exemplo deles, o testemunho deles, de como eles interagiam na igreja, como estavam preocupados em estar trabalhando, em ensinar, em estudar, em orar. Então eu via neles esse exemplo. Então realmente às vezes a nossa igreja, como a gente foi comentado aqui, às vezes tem que desconstruir aquilo que a gente acabou construindo, porque criou-se uma dependência de que é o professor da escola dominical que tem que ensinar a criança, que é o professor da escola dominical que tem que resolver o problema do adolescente, os problemas existenciais, tem que conseguir falar a língua dele, e a gente quebrou aquele elo da família, que é onde todo mundo tem que falar com todo mundo. Uma vez eu conversando com um colega, eu falei, eu não entendo, acho que é o pastor Potter que disse isso uma vez, eu falei, eu não entendo a família, os adolescentes, eles querem trazer os amigos da rua, né, não, vem pra minha igreja, não sei o que, minha igreja é muito legal, não sei o que, e quando esses jovens saem, né, da rua, saem do mundo, né, como a gente normalmente fala, e vão pra igreja, eles veem a mesma realidade, onde o pai não fala com o filho não fala com o pai. Eu, graças a Deus, eu nunca tive esse relacionamento. Eu sempre tive um relacionamento aberto para falar com meu pai, com a minha mãe, de tudo, sobre tudo. E sempre também tive um relacionamento com eles de falar sobre Bíblia, né? Sobre fazer igual a gente normalmente faz, né? Na escola dominical, apresentar pontos de vista. Isso tem que ser resgatado, porque a gente coloca toda a responsabilidade em ensinar. Claro que os mestres lá, eles têm os dons, têm as habilidades lá dadas por Deus, a gente coloca toda a responsabilidade em cima do professor da escola dominical, em cima do pastor, em cima de quem for, sendo que a palavra de Deus diz que são os pais que devem ensinar a criança no caminho que deve andar. Hoje há um relaxamento
daqueles que cresceram e se tornaram pais e buscar para si essa responsabilidade de crescer, de ter maturidade, de buscar conhecimento para dar essas ferramentas. A gente teve uma oportunidade aí, né? Quantos pais ficaram em casa? E quantos pais sentaram com filhos para estudar o que quer que fosse, pelo menos um livro da Bíblia, sentar para conversar sobre qualquer coisa, ou debater pontos, coisas assim da vida cristã mesmo, o que a gente normalmente faz, né? Debater um livro tal, o posicionamento tal, a teologia tal, o que for. E aí normalmente não tem isso. Isso às vezes fica ali só mesmo no ambiente da igreja. A gente tem que trazer o ambiente da igreja para dentro de casa também. Então a gente tem que realmente repensar, avaliar as faixas etárias, as suas necessidades e trazer assuntos e meios que envolvam essas faixas etárias na sua necessidade, né, do evangelho. O evangelho está ali para falar para todo mundo. A gente precisa ser abençoado, a gente precisa ser edificado. Só que cada fase da vida, o evangelho ele tem aquela mensagem que nos ajuda a progredir. Os jovens estão em momento de crescer, com dúvidas, com questionamentos, estão para se formar, né, para se tornar as pessoas que serão futuramente. E como há necessidade de que o evangelho seja enxertado na cabeça dos jovens para que eles cresçam e sejam realmente a imagem de Cristo. Já os homens e as mulheres precisam continuar, né, progredindo nesse crescimento de acordo com a maturidade que alcançou e se manter naquele posicionamento. O que acontece quando a gente já fica adulto aí é manter esse posicionamento e continuar na luta, porque a gente cresce e às vezes a gente simplesmente se acomoda. E o cristianismo não, se renova a cada dia, todo dia a gente buscando melhorar como ser humano. Então realmente existe essa necessidade de a gente estar interagindo, de estar conversando mais, se abrindo mais, criando esse diálogo. Todo o tempo que eu sou da igreja, eu nunca fui um cara que só, quando era adolescente, só ficava com adolescente. Eu sempre tive me interrelacionando com todas as faixas etárias da igreja, porque a gente também tem esse costume, né? A igreja presbiteriana é uma igreja que trabalha com departamentos internos, e aí tem o grupo das crianças, o grupo dos adolescentes, o grupo dos jovens, o grupo das senhoras, o grupo dos homens, e a gente acaba fechando. A gente não pode ficar fechado na nossa bolha, a gente faz parte do todo, o evangelho é para todo mundo. O senhor de 60 anos é tão meu irmão quanto o meu irmão de 20 e poucos anos. Somos todos filhos de Cristo, somos todos discípulos de Cristo, a gente tem que dialogar, tem que ter alguma coisa que a gente possa dizer um para o outro para edificar. Então, o jovem tem que ter a humildade de ouvir a sabedoria daquele que está caminhando muito tempo na igreja, de se importar com ele, de amar. E essa questão do que a gente está vivendo realmente abriu os olhos para isso, né? A gente está se importando um com o outro, orando um pelo outro e buscando a necessidade um do outro. No início do ano, na nossa igreja, teve um momento de tensão mais complicado do que a quase Terceira Guerra Mundial, que foi a reunião para decidir a agenda da igreja. Eram pessoas quase saindo, pessoas adultas, o que é mais estranho, quase saindo na porrada por conta de data. Era uma violência generalizada para todos os lados, e pessoas passando por cima umas das outras, e brigando e querendo. E aí, né, o homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor, e Deus resolveu que nada disso ia acontecer. E é interessante nós olharmos justamente para isso, como nós sempre estivemos acostumados a fazer as coisas de uma determinada forma, e tínhamos esses planejamentos em termos de trabalho. Então, por exemplo, na nossa igreja já tinha o Congresso das Mulheres, o Retiro dos Homens, já tinham todas essas atividades, os cultos de homens, os cultos das mulheres, o culto dos jovens, já tinha a atividade das crianças planejada, e como que agora nós precisamos realmente parar e pensar de que outras formas nós podemos fazer isso. E até pensar um pouco o lugar que cada um desses grupos tem, de fato, na igreja. Então, será que a maneira que nós estávamos fazendo, em que nós nos importávamos tanto com a nossa atividade, que às vezes passávamos por cima da atividade do outro, é a maneira certa? E aí nós vamos ter que olhar para tudo isso de uma outra forma, e de uma forma negativa e positiva. Negativa pela impossibilidade de fazer como fazíamos,
mas ao mesmo tempo perceber que eu posso repensar a minha atividade, repensar o trabalho de homens, repensar o trabalho de mulheres, repensar o trabalho de jovens, de modo que eu possa me reinserir nessa igreja como um todo de fato. Então vou me reinserir enquanto jovem, entendendo e respeitando às vezes o trabalho das mulheres, e que eu posso fazer algumas coisas de outras formas, como por exemplo online mesmo, fora da pandemia, e às vezes abrindo espaço para que um outro grupo faça de uma outra forma. Os homens podem fazer as suas reuniões, como nós temos feito, através de aplicativo de comunicação, né, através do Jitsi, e isso pode acontecer às vezes em outros contextos também no nosso dia a dia. Então nós podemos repensar tudo isso de forma a não mais precisarmos de criar uma guerra. Claro que eu falo isso, mas eu realmente imagino o início do ano que vem a mesma guerra e todo mundo querendo brigar duplamente porque vai querer tirar o atraso, mas enfim. O fato é que nós precisamos repensar tudo isso. Precisamos repensar mais do que nunca como que nós estamos fazendo as coisas e como que a nossa decisão de como fazer as coisas vai afetar também o outro. E aí pensar muito nisso, pensar como que eu posso usar, principalmente enquanto jovem, eu posso usar essas tecnologias, mas ao mesmo tempo outro ministério vai ficar muito mais limitado, principalmente o que o Caio colocou, por exemplo, o pessoal mais idoso que dependendo não tem tanto acesso, e principalmente as crianças, porque você tem uma complexidade muito maior, porque não é nem simplesmente o acesso ou não acesso, mas também o tipo de produção, o tipo de conteúdo e principalmente como que a minha decisão de, dependendo, fazer um vídeo para o pai dessa criança, interagir com essa criança, como que essas minhas decisões vão influenciar no desenvolvimento dessa criança. Mas isso é tema para o próximo episódio. Please listen carefully. Queria agradecer aqui então a presença do Rodrigo Maciel, do podcast Metanoia, um cara que eu acabei de virar muito fã, viu, cara? Sou seu fã, vou te seguir aqui com certeza. E eu queria desde já agradecer a tua presença aqui, pedir pra você deixar teus contatos pro pessoal interagir com vocês. Ô, meu irmão, me sinto honrado aí pelo carinho e eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de a gente poder repartir. Eu acho que nós, como filhos de Deus, é nisso que a gente encontra a vida, né? Toda oportunidade de repartir o pão, repartir a palavra, repartir o entendimento, repartir o sofrimento, a dor, o pecado, as dificuldades, e eu me sinto muito honrado com isso, esse espaço de vocês aqui, e aproveito para convidar você aí que ainda não acompanha ali o podcast Metanoia. Nós somos um canal aí de podcast que está no ar aproximadamente quase, vai bater 5 anos aí. Muito conteúdo sobre espiritualidade, discipulado, vida com Cristo e em especial muita contextualização com tudo que a gente vive hoje. Queria convidar você para entrar aí nas plataformas digitais, aí no Spotify, SoundCloud, procura lá, podcast Metanoia, você vai encontrar todo o nosso material por ali. E também, se quiser seguir a gente no Instagram, tanto o podcast Metanoia ali, só procurar podcast Metanoia vai encontrar o Instagram do Metanoia, mas também no meu pessoal lá, rodrigomaciel.fd. Eu te espero por ali para a gente também estar conectado. Gente, muito obrigado por esse tempo aqui. Tempo muito agradável. Espero ter a oportunidade de estar com vocês novamente. Vamos continuar com essa parceria aí, porque podcast é o futuro desse mundo. Já que o conhecimento tem sido tão raro nessas plataformas de vídeo, né? Porque a gente só assiste vídeo de 15 segundos. Eu espero que esses podcasts mais longos possam contribuir com mais conteúdo para todas as pessoas que nos ouvirem aí. Que Deus abençoe vocês, viu, galera? Muito obrigado. Quero agradecer imensamente também a presença do nosso amigo Daniel Oliveira, do Resistência Podcast, com essa contribuição maravilhosa que ele trouxe aqui pra gente nesse episódio. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço a oportunidade de estar gravando com vocês, né? Conhecendo um novo podcast aí, mais um agregador da Palavra de Deus aí pela internet. E eu fico grato de ter participado nesse momento diferente que a gente está vivendo, que a frase aí, a última frase foi bem correta, né? Ninguém fez planos para esse ano. 2020 foi completamente
quebrou todo mundo, não teve um que foi pego de surpresa. Mas isso foi vontade de Deus e nós estamos aqui para reaprender, para repensar a nossa vida cristã, repensar a nossa caminhada, repensar também os nossos evangelismos, o modo de a gente pregar o evangelho. Também deu aquela chacoalhada para a gente acordar para a vida, para a gente lembrar que a gente não vai ficar nesse mundo para sempre. Então é importante, nós estávamos pensando, né, no dia a dia, agradecer a Deus porque hoje a gente está aqui podendo falar sobre Deus, reavaliar a nossa caminhada cristã. Isso tudo é graça de Deus, né? É a misericórdia dele nos chamando a nossa atenção e a gente podendo mudar a nossa perspectiva, mas também compartilhar e mudar a perspectiva dos nossos irmãos. Cara, quem quiser me achar, vocês sempre vão me encontrar ali no Resistência Podcast. Tô sempre participando ali do programa. A gente também tá ali já há 5 anos, já participando lá do Resistência Podcast. E querendo conhecer o nosso trabalho, é só entrar lá, resistenciapodcast.com. A gente vai ter um prazer de contribuir, assim como aqui no Puro e Simples, com a palavra de Deus, de modo contextualizado, fazendo a gente refletir na nossa caminhada cristã nos dias que nós estamos vivendo. Então quem quiser me procurar, acha lá, porque eu não tenho mais redes sociais devido aos problemas. O ano da eleição, o último, em 2018, a gente viveu um ano muito atípico, sabe, uma confusão na internet. Eu decidi, porque estava me fazendo mal, eu decidi sair de todas as redes sociais. Eu estou mais interagindo com a minha igreja mesmo local, através de WhatsApp, grupos de família, de amigos, etc, etc. Mas hoje eu não tenho rede social nenhuma, mas se quiser me conhecer um pouco, a minha opinião está sempre lá no Resistência Podcast. E nós temos também uma confraria, caso seja interesse, vocês vão encontrar a gente lá, sempre batendo um papo, conversando sobre os programas gravados, e também batendo papo sobre o dia a dia. Então, mais uma vez, eu agradeço a minha oportunidade, sou grato pelo convite e estamos a serviço, né? Somos todos irmãos. Não importa a placa denominacional que a gente carrega, o importa é que nós carregamos o nome de Cristo. E é isso que nos faz irmãos em Cristo. Show de bola, cara. Você ficou aí sem rede social, tem um pessoal aqui no Instagram da Resistência dizendo que você se parece com o Celso Portiolli. Você ficou aí fora, o pessoal tá te zoando, cuidado. Mas muito obrigado mais uma vez, cara. Lembrando que os contatos e sites dos podcasts dos nossos convidados de hoje vão estar todos no link do post desse episódio. Tá certo? Pessoal, excepcionalmente nós temos aqui o Gabriel e o Pedro do podcast Teologando, que eles estão começando agora. A gente vai dar esse espaço para eles divulgarem. Os links dele vão estar na descrição. E eu vou abrir aqui a oportunidade para o Pedro, que acompanhou a gravação desse episódio, está falando sobre o seu projeto. Fala aí, Pedro. Então, a proposta do podcast é levar o evangelho para os jovens, para levar para os adolescentes e para os jovens, de uma maneira simples e dinâmica. O nosso podcast está disponível em todas as redes. Nós estamos disponíveis tanto no Spotify, tanto na Deezer, nós estamos disponíveis na Apple, no Google Podcast e no YouTube. Beleza, então você, por favor, acesse o podcast Teologando e conheça lá o projeto desses caras. Beleza? Show de bola. Obrigado, meninos, por terem participado aqui com a gente hoje como ouvinte. Enquanto você permanece nas suas casas, você vai ouvir os outros episódios do nosso querido podcast Puro e Simples, cujas postagens ficam em podcastpurosimples.com.br. Lá você ouve o episódio na íntegra e também confere algum texto extra e algum material que a gente coloca lá. Geralmente a gente está sempre colocando alguma coisinha, algum link para você acompanhar, tá certo? E não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. No Twitter nós somos Puro Simplescast e no Instagram Podcast Puro Simples, não tem um ezinho no meio, Podcast Puro Simples. Você pode ir, comentar, deixar seus likes nas nossas fotos, nas nossas postagens, mandar uma DM, a gente vai entrar em contato. Outra coisa muito importante é que você acesse, se inscreva no nosso canal do YouTube. Só chegar no YouTube e colocar Podcast Puro Simples, você também vai ter acesso aos episódios na íntegra. Temos lá marcando um minutinho de cada postagem. Tá muito legal o material e é uma boa para você mostrar para alguém que não tá acostumado com esse formato de podcast da forma como a gente tá, né? Então você se inscreva, clique no sininho para você acompanhar nossas notificações e também pode colocar um comentário lá, beleza? Além disso, você pode nos achar nos maiores e principais agregadores de podcast,
disponíveis no mercado, como Spotify, iTunes, o Deezer e também o Google Podcast. Beleza? Então é isso, a gente se vê na próxima. Daniel, você pode fazer pra gente uma oração? Com certeza. Oremos então. Pai de amor, na tua presença, Senhor, agradecemos ao Pai por mais esse dia, por mais um dia, Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia foi derramada sobre nós. Agradecemos ao Pai pela vida dos idealizadores desse programa, Senhor. Pedimos, ó Deus, que tu continue abençoando os teus servos, Senhor, dando, ó Deus, a motivação para que eles possam continuar fazendo esse bom trabalho, Senhor, para divulgar as boas novas, Senhor, do teu nome. Agradecemos ao Pai pela vida de todos os participantes, ó Deus, a vida do Rodrigo, Senhor, que contribuiu, Senhor, conforme o teu querer, Senhor. Nós agradecemos pela vida dele. Pedimos ao Pai, Senhor, de acordo com aquilo que nós falamos aqui, Senhor, pela vida das nossas igrejas, pelas vidas, Senhor, das nossas lideranças. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu ilumine, Senhor, os nossos pastores, os nossos líderes, Senhor, todos aqueles que estão envolvidos. Assim também, ó Deus, como todos os irmãos, Senhor, que participam do corpo de Cristo. Que Tu possa, Senhor, estar abrindo os nossos olhos para a necessidade de estarmos juntos, de amar uns aos outros, Senhor, de sermos mais a Tua imagem, a Tua semelhança, amando, ó Deus, os nossos irmãos e sendo menos religiosos, Senhor. Tira, Senhor, toda a religiosidade de nós, tira, Senhor, tudo aquilo que dificulta, Senhor, de estarmos vivendo realmente a unidade que foi tão falada, Senhor, nesse cast. Nós também pedimos, ó Pai, pela vida de todas as pessoas, Senhor, que estão sofrendo, ó Deus, nessa pandemia, que estão angustiadas, Senhor, que estão passando por momentos de necessidade. Tantas coisas, Senhor, essa pandemia tem causado na vida das pessoas, desemprego, Senhor, falta de alimentos em casa, Senhor, falta de perspectiva para o futuro. Senhor, Tu sabe a necessidade de cada um, ó Deus, e que possamos, ó Deus, ser, Senhor, também meios de consolar aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão aflitos. Que as pessoas, ó Deus, possam encontrar, ó Deus, nos Teus servos, Senhor, a boa palavra, a boa, Senhor, a orientação que vem do Teu Espírito, conforme, Senhor, tudo que o Senhor nos ensinou, tudo aquilo que o Senhor deixou escrito nas Escrituras, nos ensinos dos apóstolos. Que possamos, ó Deus, ser esse canal de vida, Senhor, de esperança, para esse momento tão trágico que nós estamos vivendo, Senhor. Pedimos também, ó Pai, pela vida das pessoas que estão internadas nos hospitais. Pedimos, ó Deus, que Tu tenha misericórdia, que Tu derrame a Tua graça, Senhor, que Tu derrame o Teu amor, que Tu traga cura, Senhor, para essas pessoas. Que Tu traga, ó Deus, também consolo para as famílias que estão aguardando os seus parentes voltarem para casa. Pedimos também, Senhor, pelos profissionais de saúde que estão trabalhando diretamente nessa linha de frente. Que Tu possa, ó Deus, estar protegendo essas pessoas, Senhor, dando, ó Deus, condições, discernimento para que eles possam trabalhar, Senhor, da melhor maneira. Pedimos, ó Pai, que Tu possa, Senhor, estar abençoando os governantes do nosso país, também como dos demais países do mundo, Senhor. Nós estamos vivendo um momento de tantos impasses, Senhor, de tantas divisões, e também de tanta politicagem, Senhor. Que Tu possa, Deus, fazer cair por terra toda a maldade, todo o egoísmo, Senhor, todo esse jogo político maldito, Senhor, mas que Tu possa levantar esses homens, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor levantou, Senhor, o governo, Senhor, para fazer justiça, Senhor, para cuidar da população, e que as melhores decisões, Senhor, venham a ser tomadas, que os ânimos, ó Deus, venham a ser acalmados, Senhor, e que o posicionamento certo diante dessa pandemia possa ser tomado, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda na nossa caminhada. Muito obrigado, Deus, por cada oração, por cada irmão, por aquele, Senhor, que tem se dedicado a pregar, que tem se dedicado a orar, que o Senhor possa estar ouvindo a nossa oração e edificando, ó Deus, a Tua palavra em cada coração. Muito obrigado, Deus, mais uma vez pela minha participação nesse cast e abençoa, Deus, este grupo, para que possamos, ó Deus, estar diante de Ti, fazendo a Tua vontade para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.